tá? Mas eu tô gravando no meu computador. Eu vou gravar a partir daqui. E eu não gravei vocês falando, tá? Porque eu acho que é muito chato vocês ficarem depois se ouvindo. E pra vocês mesmo, imagino que vocês se apresentem todas as vezes. Mas eu vou começar a gravar a partir de agora, tá? Porque até então vocês estavam fazendo pra mim, né? Muito pra eu saber o que tem que levar. Agora eu vou levar pra vocês, então, o conteúdo. Eu brinco, né, que essa aula é para quem quer, né, aprender tudo sobre algoritmos e dominar o mundo, né, que a gente vai ver toda a Web 2.0, Web 3.0, a gente vai ver o que é, né, criptomancia, a gente vai ver todos esses sistemas, mas na verdade, né, o que a gente chama de as novas tecnologias, são tecnologias que a gente já tem um bom tempo, né. A gente já tá, o que a gente vê como as novas redes, na verdade não são mais as novas redes de fato, né? A gente já tem o Spotify já faz uns bons anos, o Twitter, que a gente estava conversando desde 2002, 2003, então é engraçado como o Twitter pra mim é a rede mais longeva, né? Porque ela é incrível, assim, ela sempre quando a gente acha que vai acabar o Twitter, ele ressurge, né? Talvez porque tem todo esse significado político, ela é a mais fácil de ser monitorada, né? Ela tem muitos acontecimentos acontecendo no Twitter, né? Porque tem muitos políticos, então a gente tem toda essa... Ela é muito boa para serviços, né? Mas a gente chama tudo isso as novas tecnologias, né? O YouTube também, desde 2005. E, então, quando a gente está, por exemplo, no jornalismo, ou a gente vê matérias do jornalismo, fala as novas redes, as novas tecnologias. E eu acho que talvez a mais nova da que eu trouxe aqui para vocês seja o Twitch, né? Que é essa redezinha aqui, né? Então, seja literalmente o Twitch e o Netflix, eu sei que vocês estão bem acostumados. Mas o que elas têm todas em comum, né? Elas são, na verdade, algoritmos, elas são programas, né? Elas estão baseadas em servidores gigantes, né? E elas estão, normalmente, pelo menos todas as que eu coloquei aqui, elas são todas online, né? Então, porque a gente tem tecnologias que não são, né? Nem toda tecnologia digital ela é online. Vídeo, por exemplo, videogame, né? Nem todo videogame é online. Mas não só isso, né? A gente tem várias outras tecnologias, inclusive TVs, por exemplo, que é uma tecnologia com sinal digital, mas não necessariamente online. Então eu estou trazendo para vocês aqui as mídias digitais, mas as mídias digitais focadas, no primeiro momento, no online. E a gente tem também, às vezes, novas plataformas, né? Porque todas essas plataformas que hoje a gente ainda chama de novas, em algum momento elas vão se tornar tão antigas que a gente vai parar de chamar elas de novas, a gente vai ficar olhando, olha só como saiu a primeira notícia de o que era o YouTube, né? O YouTube era onde a gente ia ver videozinho de meme do Zaiden ou de histórias de um emo, né? E a gente ficava vendo o Sanduíche Ishi, era só videozinhos desconexos de... Não existia nem a palavra meme, se vocês lembram. Mas era só, tipo, pequenos vídeos de humor, tipo, quase um Mortadela, só que um pouco melhor, né? Porque era mais leve. E a gente não podia pensar que as pessoas podiam produzir, tipo assim, séries inteiras ali, políticas, não só trechos, porque ele não carregava muito, né? Os servidores não eram tão potentes. Então, hoje em dia a gente tem pessoas que fizeram verdadeiras redes dentro do YouTube. E ganharam muito dinheiro dentro do YouTube. E quando começou aquilo, a ideia de clique pago, a ideia de tu ser um parceiro do YouTube, né? Nem todo mundo foi o Felipe Neto nessa história, né? Que nem foi um dos primeiros youtubers brasileiros é um menino chamado Gabriel Zaiden, né? E que, enfim, naquela época não soube como, de certa forma, monetizar esse sistema ou continue produzindo um conteúdo que pudesse circular e, enfim, criar um nome e que se tornar branding, né? Naquela época a gente era só pessoas atores e tal, nós não éramos vistos como ter que construir a sua própria marca. Quando tu é um youtuber ou tu quer ser, né, um tipo de comunicador dessa forma, né? Na internet, né? A gente tinha ideia de grandes assessorias e RPs para atores e apresentadores, mas não para alguém que tá só ligando a webcam e botando no YouTube, né? A gente sabe que isso mudou radicalmente. Mas a gente tem as novas plataformas como o celular, né? E os envios de mensagens torpedo, que foi uma grande revolução, né? E hoje a gente tem tudo nas nossas mãos, mas começou então com a mensagenzinha e a ligação de 1 segundo para não cobrar do cartão. A gente tem as fitas cassetes, né? Que também, enfim, era a maneira de a gente poder então ver, de certa forma, de maneira muito mais acessível filmes quando a gente quisesse em casa e a gente tinha que ir na locadora local e devolver com o rebobinado. E hoje a gente pode abrir o Netflix e a gente vê o que a gente quer e, né, e
E a gente mesmo assim acaba vendo menos filmes do que na locadora, né? Porque se a gente pegava aqueles 4 filmes, a gente ia pagar mesmo, então a gente se obrigava a ver aqueles 4 filmes no final de semana, né? E brigava pelas novas novidades. A gente tem o disquete, que hoje a gente passa no Google Drive ou por e-mail. Então a gente tem todas essas tecnologias que foram lançadas como uma grande, né? O que a gente está fazendo hoje é uma versão mega avançada do ICQ, tá? A gente está conversando ao vivo, a gente tem um chat do lado, vocês estão usando o nome de vocês, usaram um e-mail, um login, e tem todo um processo. Se vocês usaram o ICQ no início dos anos 2000, 99 ali, vocês sabem que no início até você tinha que escrever e saiu escrito ao vivo, assim, então não conseguia nem editar, porque ele era meio que tipo log direto, assim. Então, né, se vocês passaram... Shelly? Ah, Rochelle, claro. Então, se vocês passaram por tudo isso, vocês sabem, né, da onde a gente chegou. E vocês sabem também, ou pelo menos é isso que eu gostaria de discutir com vocês, como a gente tem essas super novas plataformas, né? A gente tem essas ideias de coisas muito novas que foram lançadas agora, e os novos interfaces, e, né, e tem o Instagram, que é a rede do momento, onde tu tem muito, porque é onde tá dando dinheiro. Então, quando tem agora a vencedora do Big Brother, tem 26 milhões, 28 milhões, né, tem todo um processo de influencer ganhando dinheiro ali, é uma plataforma nova, nova tecnologia e tal. E daí a gente começa a pensar que nova tecnologia é essa, que se apropria tão bem de algumas das linguagens de uma Polaroid, né? Eu tenho uma Polaroid aqui, normalmente eu levo minha Polaroid, mas eu acho que minha Polaroid não está aqui agora na minha volta. Eu esqueci de colocar na minha volta. Mas a gente tem, então, toda uma receita. Eu tenho uma. Tu tem uma? Bem antigona. Deixa eu ver se consigo tirar foto pra mandar pra vocês. Peraí. Manda! Eu não preciso tirar foto. Vídeo, Deixa eu né? abrir o vídeo. Isso, peraí. Né? Vamos aproveitar. Cara, eu acho muito bonito essas coisas mais antigas. E o pessoal do Instagram também, né? Deixa eu ver. Ela era do meu sogro, que era fotógrafo. E acho que foi uma das primeiras mesmo. Deixa eu ver se... Que legal, vocês foi uma das conseguem. primeiras mesmo. Olha o peso disso, gente. Sim, ela é muito pesada. Ela tem uma... Enfim, eu nem sei manusear. Tem um carregador aqui da tomada. Acho que é pro flash ou alguma coisa. Eu acho que enfim, é pra sei lá. sapata, né? Também pra... Ah, sim. Que legal. E tem um timer, tem um timerzinho, enfim. Que legal. Tu tem aquela tipo pro, sabe? Ela era... Gente, acho que segura olha aqui. só, segura assim. Olha isso. Muito legal. Vou até tirar um print. Levanta ela um pouco. Muito legal. Então, olha só esse desenho aí na frente, olha o desenho do logo, tá? Que a gente ficou. Claro que eu vou te dizer. Desculpem o cachorro. Não tem problema. Mas o que a gente tem hoje de celular é tentando recriar toda essa ideia da Polaroid que tu acabou de mostrar. Entende que era a tipo de máquina mais portátil que se tinha e que saía com a foto na hora. Olha o trambolhão que tu tem na mão, né? Mas olha como a gente ressignificou. Que nunca saiu do momento que a Polaroid era essa câmera que tu, né, que era toda, que era mais cara. A Polaroid não era barata, ela era mais cara que outras câmeras de filme comum. E tu trouxe uma que tinha timer, que tinha a questão do flash, né? Que tu tinha até o disparador de mão, quer dizer, pra te pegar assim, né, e disparar. E a gente tem todo esse artefato que vai sendo redesenhado. Esse aqui que eu tenho é o mais simplesinho, né? Que é o que ficou mais popular, mas a que tu trouxe é aquela que os profissionais da foto na hora usavam, né? E a gente foi redesenhando no ícone, que foi simplificado até a gente ter só esse desenho quadrado. Eu até tirei um print pra ti, porque é bem à frente da Polaroid, sabe? Aquele print é aquela ideia de duas cores, 3 cores, né? Que tem a Polaroid e aqui a gente tem o degradê. Então a gente tem essa nova tecnologia, que é o Instagram, que na verdade tenta usar as linguagens, os formatos e até o uso, do tipo, tira foto, pega na hora, de uma Polaroid, né? Que assim, se a gente for pensar, é uma coisa que tu disse, era do teu pai, não era nem tua. Né? Então, assim... Meu sogro. Quer dizer, desculpa, do teu sogro. Então, do pai do teu marido, né? Então, olha só... Sabe, e a gente tá usando agora, e é super cool, né? E tanto que voltou na moda as Polaroids, as pessoas voltaram a usar, porque é legal, né, tu voltar com... A gente vai chegar nisso também.
Mas a gente tem até a ideia do feed, né? O próprio feed do Instagram. Eu vou dar só uma... peraí, deixa eu só girar. Deu. O próprio feed do Instagram, da maneira como ele foi sendo modificado, também no início ele era muito mais... se ligava com a ideia daquele álbum, o álbum das Polaroids. O álbum da Polaroids ela era toda quadradinha, tu abria, tu tinha várias Polaroids, uma de cada lado, e a marcaçãozinha pra te botar uma legenda, né? Não é muito normal com o que a gente tinha aqui no Brasil, a gente tinha aquelas que vinha quando a gente mandava, esqueci o nome da palavra, gente, quando a gente mandava revelar, e era aqueles, né, com capinha amarelinha com azul, né, e a gente só tinha o saquinho, e a gente escrevia atrás da foto, porque era o que tinha. Mas dessas essas de Polaroid, vinha o lugarzinho pra te escrever, pra te colar, pra te colocar. E o primeiro dos feeds que a gente tem, então, aqui, deixa eu aumentar pra vocês verem, que eu acho que talvez esteja pequenininho, e eu não quero que fique pequenininho. Então, um dos primeiros dos feeds que a gente tem, ele também imita, de certa forma, sabe? Essa mesma estética quadradinha, com as legendas, de ter todo esse padrão. E quando a gente chega hoje, o nosso feed, ele já é de forma... Ele muda a orientação, ele tem a ideia de ser mais estético clean, ele adapta aquilo que a gente tinha lá no início das fotos a esse novo formato que a gente tem visto agora, que é o menos é mais, né? E de tentar deixar ele com menos bordas e tal, mas ainda preservando as fotos quadradas, né? A gente sabe que tem gente que monta um feed com as próprias imagens maior que o próprio Canvas, mas o fundamento da imagem quadrada com borda, né, que a gente passa ainda é a mesma que a gente tinha na época da Polaroid, né? E não só isso, como eu estava dizendo para vocês, veio essas novas... eu chamo de Polaroid moderna, né? Que a gente também trabalha. Eu também geralmente levo uma, eu tenho uma aqui também, eu não sei onde é que tá. Eu não vou achar no momento, porque, né? Eu não preciso nem dizer pra vocês que o apartamento está sempre cheio de coisa. E então tu também tem uma recriação, porque as pessoas querem então voltar pro analógico e tirar a foto, e daí elas pegam a foto tirada nessa nova Polaroid e elas tiram a foto e botam no Instagram. Né? Tu faz a foto da foto da foto para mostrar que tu tem a foto analógica, que tu criou aquele momento, e tu vai colocar ele ainda dentro do próprio Instagram. Então a gente tem aqui uma foto, né, dela sendo tirada com um recorte lindo da paisagem e a foto da foto da foto dentro do teu feed do Instagram. Então tu tem essas novas tecnologias que se mesclam de todas as formas, tanto a câmera, que não é uma igual, como a gente percebeu o tamanho, né? Metalinguagem total, metalinguagem de técnica, porque a gente tem uma câmera que não é um Instagram, que não é uma Polaroid, que não tem as mesmas tecnologias que o Polaroid, mas produz um tipo de foto parecido, que a gente tira foto num aplicativo que tenta imitar toda a comunicação visual das Polaroids dos seus álbuns e que tem um símbolo parecido. Então, sabe, mas a gente... É como se alguém pegasse uma Polaroid pra tirar foto da Polaroid e botasse no álbum, tirasse foto do álbum e daí publicasse numa tela e dissesse: esse é o Instagram, né? E daí as pessoas ainda vão lá e botam pinzinhos assim, pra curtir. Então a gente tem uma metalinguagem extrema nessas mídias. A gente não sabe o que é mais novo e o que é velho. E a gente não sabe o que é técnica, o que é tecnologia, o que é material e o que não é. O que é material aqui? É a foto que tá na interface? É a foto da foto? É a foto física? É o espaço? É o próprio celular? É o aplicativo? Não, o que é a tecnologia? O que é a plataforma? O que é a tecnologia? Na verdade, a gente tem várias tecnologias e várias plataformas, uma dentro da outra. E, além de tudo, a gente tem várias linguagens, né? Então, a gente pode quebrar essas linguagens de várias formas diferentes. E é tudo uma grande confusão. E, basicamente, esse é o mundo que nós vivemos e, ainda assim, estamos fazendo tudo isso ao vivo e streamado. Né? Então, quando eu digo essas novas tecnologias, eu estou falando das novas plataformas, né? E da agora, de verdade, as novas plataformas que a gente tem usado na nossa nova realidade, né? E essas são realmente as novas plataformas dos últimos 2 anos, assim. Elas podiam existir antes, mas agora elas existem, né? Agora elas são o nosso todo dia. Que é o Zoom, né? Que é o Teams, que é o Google Meet. No caso de vocês, é o Blackboard, né? Vocês estão tendo aula por isso. Que é, como eu estava falando para vocês, o Clubhouse, que é a mesma versão do Clubhouse que o Twitter fez, né? Fazendo o que eu chamo de movimento Facebook, né? Bote tudo para dentro de todos os lugares. Que é o IGTV, que está dentro do Instagram,
mas não é a mesma coisa. E é o TikTok, né, que é essa rede de pessoas jovens que fazem coisas jovens dançando, né, então, e que eu ainda não encontrei nenhuma empresa de jornalismo que tenha sabido produzir pro TikTok algo que seja jornalístico, não só entretenimento, mas que também saiba usar essa linguagem, né, essa linguagem que eu vou usar a palavra de espalhabilidade, né, de espalhabilidade do TikTok, de conseguir replicar. Achou jovem, exatamente, é pra ser jovem, tá? A dancinha com os emojis, né? E então eu tava vendo, eu acho que foi no final do ano passado, teve um evento dos sindicatos de jornalismo e de publicações dos Estados Unidos, tá? Na verdade era um congresso internacional, e daí foi uma moça que trabalhava pro The Guardian falar da esperança dela com o TikTok, assim. E assim, ela falou, na verdade eu não sei usar, eu comecei a usar pra fazer os meus TikToks, eu comentava as notícias, mas assim, eu ainda comento as notícias, eu danço e canto enquanto eu comento, mas eu não boto no perfil do The Guardian mesmo, e foi isso que eu consegui fazer com o TikTok. A gente já passou muito tempo girando, então no TikTok eu não consegui, né, fazer mais do que isso. Mas assim, eu sei que o pessoal da assessoria, de marketing, de criação de conteúdo, não só do jornalismo hard news, consegue fazer uma apropriação muito boa do TikTok. Porque a gente consegue trabalhar com essa ideia de conte suas histórias, pequenas narrativas com música, as paradas dramáticas. Na verdade, tem um bom grupo até de cineastas, de novo, novinhos, de 25, 24 anos, se apropriando dessas pausas de música, do fato de que o TikTok te deixa fazer coisas como quase um step motion, né? Então ele te deixa parar e continuar, então tu consegue contar narrativas e clipes a partir disso. Tudo isso muito rápido e tudo seriado, né? Porque pra mim tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês, eles trabalham da forma que é ou uma conexão 1 a 1 ou 1 a grupo, né? Que a gente vê isso no Zoom, a gente vê isso no Teams, a gente vê isso no Mix, principalmente no Mix, porque ele me parece ser bem mais dinâmico. Ou então ele trabalha com uma ideia de, ok, você produz conteúdo, você tem que produzir conteúdo a longo prazo. Então você vai fazer pequenas inserções no TikTok, entretanto várias dentro do mesmo tema. Mesma coisa no IGTV. Tu vai criar um seriado, quase assim, tu vai fazer um planejamento de longo prazo e tu vai manter aquela linguagem, mesmo que ela tem algumas leves modificações, e tu vai lançando pequenos drops no teu dia para manter o quê? O engajamento, né? E tu vai ter que saber muito bem quem é o teu nicho. E normalmente tu vai pegar um nicho super nichado. Tu vai achar, sei lá, pessoas que gostam de sorvete de alpacas com arco-íris e que também ouvem música de sofrência, porém no ritmo batidão, né? Então tu vai pegar esse nicho específico e tu vai dançar com lhamas coloridas no teu fundo e tal. E tu vai fazer daí, tu vai usar os potes da Sanremo pra fazer isso, tá? Pegando um exemplo de que daria, né? Os outros eu acho que vocês iam ser todos demitidos se vocês fizessem o que eu usei. Talvez a Sanremo é o único que dê pra te juntar lhamas coloridas dançantes, ritmo de batidão e o produto. Não aconselho em nenhum dos outros que vocês estejam trabalhando, a não ser que vocês estejam dispostos a colocar o emprego de vocês à disposição e não gostaria, tá? Não aconselho. Mas no IGTV, em compensação, tem todo um espaço para não fazer tão específico, mas fazer, por exemplo, as benditas ou malditas lives, né? Que começou de uma maneira meio... no início da pandemia, de uma maneira muito enfática, e tudo virou live. Hoje em dia nós temos já na minha opinião, uma seleção de coisas que sobreviveram ao grande pico de lançamento de lives. Então agora a gente ficou com aquelas coisas que realmente se estabilizaram e que a gente busca, não só com os shows, mas com palestras, com pessoas fazendo webinários, né? E vocês sabem, o webinário, vocês estão trabalhando marketing, assessoria, webinário, aquele negócio, né? A pessoa te dá o e-mail, te dá o contato pro e-mail e tu dá pra ela um pouquinho do conteúdo pra ela voltar mais. E IGTV tem um bom espaço pra isso. Pra quem trabalha também com serviços públicos e essas coisas todas, fazer algumas vezes até alguns tipos de coletivas pelo IG funciona, né? Ou então quando a gente quer passar algum conteúdo que seja direcionado para um tipo de comunidade, no caso acadêmica funciona muito bem, de música também, de workshops e tal, então funciona muito bem o IGTV, né? E a gente tem o Clubhouse, que
deu uma estacionada agora. Eu achei que ia ser mais forte, talvez porque seja muito restrito, né? Muito, porque tu tem que ter um iPhone. E o Instagram começou assim, mas a gente tá falando de um outro serviço. O Instagram, ele tem a ver com estética, ele tem a ver com o clima meio cool indie, ele tem a ver com high fashion, mesmo que seja, né, esse fashion jovem, assim, né? Então, toda essa coisa da moda, dos influencers, e me parece que o Clubhouse já era voltado para um outro projeto, um projeto de participe, comente ao vivo, faça o seu programa de talk show com pessoas que são... Entre para conversar com pessoas que são famosas, já são influencers na internet, num talk show ao vivo. Não dá para fazer isso muito bem no Twitch, que eu passei para vocês antes, nem no YouTube Streaming. Abrir um Zoom para isso me parece complexo, né? A gente sabe que a imagem pode ser mais agressiva, pode entrar imagens complicadas e tal. Se alguém só entra falando ou xingando, usando, mesmo que seja termos de calão dentro de uma transmissão de rádio, é mais fácil de cortar. Não é à toa que é muito fácil de achar o número e o contato de qualquer rádio de TV local, de rádio local, mas a gente não consegue fazer a mesma coisa com a TV, né? Porque a gente não sabe o que as pessoas podem fazer quando a gente tem a imagem. A imagem é muito mais chocante. Na voz tu corta e diz, caiu o nosso ouvinte e tal, né? Mesmo caso, como vocês devem na TV, quando a TV tem o áudio aberto, que nem esses canais, esses programas evangélicos ou outros religiosos, que eles fazem com que a pessoa fale. Às vezes as pessoas falam coisas que, enfim, trollando, brincando ou até tenso demais, e eles cortam, e é mais fácil do que ter imagem ou a pessoa passar um vídeo que seria impróprio ou então até de um crime, enfim, não é só, né, não estou falando só de vídeo pornô, estou falando de vídeo de assassinato, essas coisas todas e outras coisas tão chocantes quanto. É mais complicado quando a gente tem acesso ao vídeo, então por isso que Zoom, esses processos são mais complicados. E a gente tem o meio termo, que eu chamo Discord. Discord recentemente quase foi comprado pela Microsoft, ainda bem que não vai ser destruído, mas foi comprado pela PlayStation. Vocês conhecem o Discord? Algum de vocês joga? Eu esqueci de perguntar isso pra vocês, mas algum de vocês tem alguém que joga na sua vida próxima ou joga? Não? Só ouvi falar? Tá. Eu só conheço de ouvir falar, mas eu não jogo. Não joga? Não tem problema, vocês não têm... Eu vou mostrar pra vocês, então, não hoje, mas eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. O Discord, apesar de ser um canal de jogo... Já usei Discord, mas vamos jogar como grupo. Tá, então tu jogou. Então é isso que eu ia te dizer, o Discord, ele te permite até que tu crie todo um fórum dentro, com todas as estruturas e diferentes espaços de fórum de escrita, de voz, de streaming ao vivo. Não só streaming, tipo, um passa e os outros assistem, mas também, que nem a gente tá usando aqui, né, de teleconferência, né, o nome do que a gente tá fazendo, afinal. Então, ele faz com que tu possa criar realmente uma microcomunidade rede, assim, como se fosse um fórum completo, os fóruns antigos quase web 1.0. Tanto que o próprio design, né, das interfaces deles é para lembrar essa ideia, assim, quase... Tem como tu botar quase Mirk, se vocês lembram disso. Mas um Mirk que entra a voz, o streaming e obviamente, links, né, e outros processos. Então, tu consegue, tipo, catalogar todos os seus processos, escolher quem vai entrar ou não. Não é à toa que existem redes de pessoas que fazem investimento em criptomoedas muito fortes no Discord, assim como pirataria, assim como jogos só, ou discussões de fã-clubes e tal. Então, se vocês estiverem, por acaso, trabalhando com algum tipo de enfim, comunidade de trabalho ou enfim, de comunicação, produção de conteúdo que lide com uma comunidade específica, uma comunidade de fãs, que a gente chama, né? Ou muito devotados a um assunto especial, o Discord é sempre uma ótima rede para te monitorar e abrir esses espaços de discussões e trocas, né? Sabendo, sempre tendo consciência que onde tem pessoas e onde tem espaço, há possibilidade de haver discórdia e discussão, né? Mas dependendo daquilo que a gente está processando, também a gente tem esse retorno de criar a comunidade e de ter, então, um feedback direto, né? E ver como é que as pessoas, enfim, trabalham com aquilo que a gente está levando, dependendo de qual é o produto e para quem vocês estão trabalhando, né? Então, tanto na educação, como produtos físicos mesmo, como até, tipo, marcas e redes e serviços, né? Porque normalmente vocês vão fazer o Discord, talvez, sobre a marca em si,
mas tipo usos de componentes elétricos feito por amadores. Sei, sabe? Dá pra se criar essas redes e enfim, e seguir elas. Então, o Discord é muito interessante pra jogo mais ainda, né? Ou até quando vocês criam, então, um canal de vocês de conteúdo sobre as lhamas, né? Vocês criam um canal de Discord pra discutir sobre lhamas. Então, vocês lá monitoram e as pessoas botam documentos e tal e discutem sobre lhamas. Vocês lembram do Orkut, com as comunidades do Orkut? É isso, só que on asteroids, tá? Isso, mas muito mais potente. Eu posso continuar, mas eu imagino que vocês estejam bem cansados. Então, eu queria saber se você... Eu vou realmente continuar, mas eu queria saber se vocês querem dar uma pausa, tomar um café, beber uma água. A gente tem mais pela frente. E eu queria saber se vocês querem uma parada de uns 10, 15 minutos. Eu falo bastante, vocês viram isso, né? Mas eu também conversei bastante com vocês. Então, eu tô abrindo antes de que a gente entre. A gente tem algumas coisas pra ver hoje ainda. Por mim, toca direto. Toco? Isso, eu ia sugerir também. Então vambora. A gente pular o. Não, pular e sair um pouquinho mais cedo. então tá, tranquilo. Vamos nessa. Tá. Tô perguntando pra saber, pra não matar vocês viram, eu falo bastante. Vocês tá tudo bem, tá todo mundo acordado, tá todo mundo bem. Não, é que por enquanto sim, mas se a gente parar, daí eu já não sei. Não, tá certo, a gente para, a gente vai assistir, a gente vai largar isso aqui. Não, tô brincando. Assim, pergunta, tá? Eu vou falando e vou mostrando, mas assim, tá? Mas assim, se manifestem qualquer coisa, porque eu fico falando, mas eu não quero ficar falando, tá? Eu tô mostrando as figurinhas pra ver se muda. Eu posso mudar o cor de fundo, se vocês quiserem também, tá? Então, né, a gente sempre pode mudar do verde pro vermelho e tal. Bom, então eu vou... Só para fazer a variação de cor para vocês. Então a gente tem também as novas tecnologias de acesso, tá? Eu mostrei para vocês antes, então. Essas novas plataformas, né? Onde a gente encontra esses conteúdos e como elas estão diagramadas, ou seja, programação, software, interface, tudo dentro de uma plataforma que está dentro de um servidor gigante. E a gente tem também essas novas tecnologias de acesso, né? Essas diferentes... daí eu vou dizer mídias e formatos de mídia. Então a gente tem, como eu mostrei pra vocês, um ao vivo. Esse aqui já é o Quest 2, eu só tenho o Quest 1. Nessas formas de realidade virtual, que não é igual a vídeo 360, porque a gente consegue realmente interagir, tá, com esses... A gente consegue se mexer, a gente consegue tocar, a gente consegue segurar, a gente consegue movimentar o corpo inteiro, a gente consegue usar até as mãos. Eu vou fazer um dia pra vocês vão poder ver como é dentro de um jogo desses. Eu não sei se vou conseguir que vocês vejam em 360 como eu vejo, mas eu vou tentar ver se eu consigo botar no celular pra vocês girarem e assistirem junto, né? Então, já que eu não posso fazer vocês testarem ao vivo, pelo menos vocês vão testar remoto. A gente tem esses níveis de câmeras, 4, 5 câmeras e sensores, por exemplo, do último iPhone, que permite com que a gente consiga, então, projetar, né, uma realidade alternada, que a gente chama. A gente consegue, então, colocar coisas que não estão lá digitalmente naquele espaço físico, pelo aparato das câmeras que criam vários ângulos, ou então tirar uma foto que tenha profundidade. A gente consegue depois trocar no computador e digitalizar aquilo em 3D, e então fazer, por exemplo, colocar dentro de um jogo e colocar dentro do VR. A gente consegue fazer esse nível de troca. Eu falei pra vocês do controle do... esse aqui eu vou pegar. O controle do Play 5, né? Aquele que eu mostrei pra vocês era o Play 4, esse aqui é um controle do Play 5. E pra vocês pode não ter nenhuma diferença, se vocês olham esses dois, né? A diferença de design é óbvio, mas é bom, é um controle. Mas a grande diferença desse controle aqui, assim como o controle do Nintendo Switch, tá ali também, eu não vou estar mais longe, não vou me levantar pra pegar, é que ele tem um sistema de emissão áptico, tá? Um Rumble HD, tá? Ou seja, ele consegue passar sensações de como se a gente estivesse passando a mão na grama ou sentindo uma bola rolar dentro do teu controle. Tu consegue sentir com uma exatidão, tá? Tu, como se eu tocar aqui, tu consegue sentir cordas de um violão, assim. Tu consegue sentir pelos impulsos ápticos, que na verdade são sonoros, são pequenas ondas sonoras. Tu consegue sentir no teu dedo como se tu estivesse acariciando um outro material que não esse material plástico, tá? Isso é um nível de informação
e de conteúdo extremamente específico, mas que é muito importante quando a gente começa a viver à distância. E quando a gente quer que as pessoas interajam com coisas que não estão lá. Eles desenvolveram esse controle, porque o Switch já tinha desenvolvido um sistema muito parecido antes da pandemia, mas aí quando a gente vive num momento que nem agora, talvez tu saber a ideia que tu acrescentar aqui, tu poderia sentir como se fosse passando tipo, num tecido de algodão ou na mão de alguém, ou, enquanto tu joga ou se movimenta. Então, porque eu posso usar aquele óculos que vocês estão vendo ali junto com esse controle. Então, né? Então tu consegue pelo menos passar uma sensação de estar num lugar onde você não está no mundo real. Então, eu acho que se não era tão claro antes de todo esse processo pandêmico e de todo o isolamento social, eu imagino que agora fique ainda mais claro como criar esses outros níveis de produção, de informação, comunicação, materialidade através de tecnologias que são extremamente físicas, mas que são todas programadas por código, ou seja, são digitais também. Tá? É isso que eu quis dizer para vocês com coisas que são digitais, mas que também são físicas. Eu tô falando nessas coisinhas que vocês estão vendo aqui, nessas tecnologias de acesso. Vocês não estariam vendo a sala se vocês não tivessem um computador, se vocês não tivessem um cabo de rede ou um Wi-Fi. Dentro desse Wi-Fi ou cabo de rede, vocês têm o distribuidor de rede de vocês, né? Vocês têm um modem. O modem tem um cabo. O cabo leva até o modem geral da casa de vocês ou da linha do edifício, se vocês tiverem um, que vai até o servidor que a gente tem aqui, que fica na URGS, que é um servidor gigante, que tem onde entra a internet. Então, sabe, e que daí vai até o servidor que vai até São Paulo passa por um cabo do mar. Vocês estão vendo, tudo isso é tecnologia, tudo isso é digital, mas tudo isso é extremamente material e físico. Então, por isso que eu digo, a gente tem que conhecer sim quais são as redes, quais são as plataformas, como que a gente usa esses programas, mas a gente também tem que saber como é que as pessoas acessam. E como é que a gente faz para que a gente conheça essas formas de acesso para poder pensar, então, formas de usar as plataformas. Tá tudo muito interligado, tá? Quando eu consegui esse VR que vocês estão vendo aí, eu comprei fora do Brasil e porque aqui era impraticável. E hoje já está sendo vendido por R$3.000 no Carrefour, tá? Então, nos dias da promoção, tá? Não sempre. Então, vocês têm uma ideia de como as coisas também se baratearam, né? Esse Oculus Quest é produzido por quem? Pelo Facebook, né? E qual é por que caiu tanto? Chegou a estar 10 mil no Brasil, e agora essa nova versão tá 3. Porque o Facebook no primeiro não fazia que tu podia usar sem estar logado no Facebook. Nesse segundo, não. Então, vocês entendem muito bem, tão bem quanto eu, o que eles estão... Tu tá pagando, obviamente, para ter o material, mas você sabe muito bem o que eles estão pegando de volta, né? Todos os dados, todos os teus acessos de jogo, processo de movimentação, eles estão pegando a face, eles estão pegando vários desses dados que valem muito, muito mais, talvez, do que os 3 mil que a gente paga. Mas eles também estão te dando acesso a toda uma forma de conteúdo e plataformas que tu só vai ter de uma maneira mais popular com esse Quest 2. Então a gente fica naquele processo de para onde nós vamos e que caminho nós tomamos, né? Porque por exemplo, se realmente popularizar, se vocês viram o filme Player Number 1, né, que teria a ideia de que tu tem essa plataforma, essa grande site onde tem tudo, aula, escola, tudo digital. É uma ideia que eu acho que o Facebook está tentando fazer. Ele em breve vai lançar uma plataforma que vai ter várias coisas integradas em VR dentro do Quest 2, que é para ser a nova grande aposta que eles estão fazendo, né? Já que o Facebook vem perdendo cada vez mais campo. Não sei, né? Fiquem de olho nisso. E quando a gente diz ainda essas novas tecnologias, né? Eu falei primeiro das tecnologias plataformas, né? Plataformas digitais, ou seja, os sites, lugares, conteúdo quase, né? Não conteúdo como linguagem do que está lá dentro, mas onde está dentro aquele conteúdo. Falamos dos conteúdos das plataformas materiais e tecnologias de acesso. E agora chegamos nas novas tecnologias de distribuição, como eu falei para vocês, do cabo embaixo do mar, das distribuições por antenas tanto, né, no espaço quanto das super antenas que mandam todos os sinais de rádio e TV ainda. Nós temos antenas digitais, que também são antenas, né, que também funcionam nesse processo, elas não são via Wi-Fi, né, como algumas pessoas parecem pensar. Nós temos ainda grandes distribuidores, né, de vídeo.
E temos esse processo também com rádios ainda, né? Nós temos rádios mais antigas, que eu coloquei ali. E é engraçado pensar que a gente evoluiu bastante, obviamente, mas se vocês verem como é que é um servidor, um grande servidor de dados, tipo da Google, e vocês compararem como era um grande complexo de linha telefônica, vocês vão ver que é um processo muito parecido, cheio de fios, cabos, calor, né? Eu acho que até era menos quente, provavelmente pelo processo mais analógico e que não consumia tanto calor energético quanto são os servidores. Né, mas tu precisava de várias pessoas monitorando aquilo, eram vários fios, salas enormes, ocupavam muito espaço. A gente não tem muito essa ideia, não sei quantos de vocês já teve dentro de um servidor, né, de dados, mas assim, é um lugar muito grande, cheio de cabos, calor, processo de resfriamento, luzes, pó, sujeira, gente mexendo de um lado para o outro, ou então grandes armazéns que parecem abandonados, mas sempre tem pessoas fazendo monitoramento, e que estão ali, que boa parte da população não entende como é que se acessa, como é que se produz, e quem consegue tem realmente um avanço enorme, né? E telefonia é a mesma coisa, a gente não tem mais humanos fazendo essa ligação o tempo inteiro, a gente tem algoritmos e robôs, no sentido de, que vocês sabem que é robô, né? São programas, algoritmos que ficam rodando no mesmo programa, que fazem isso hoje em dia para nós, né? Usando principalmente AI, mas nem sempre precisa de AI, às vezes faz só uma coisa ser bem programada, né? E a gente tem também, hoje, quando eu falei, né? Se vocês verem aqui onde eu tô, parece um pequeno estúdio de rádio digital, obviamente, e que emula o que a gente teria na área de um rádio, né, enfim, principalmente ali no final dos anos 90, início dos anos 80, né, com a toca-fita e tal, a gente tem tudo no computador. Pode parecer que a gente tem menos material, que a mesa é menor, o microfone é um pouco diferente, né, mas a gente tem dentro do nosso próprio computador, da nossa tela, às vezes bilhões de programas, todos com suítes diferentes, pra gente conseguir fazer essa transmissão. E se a gente quer fazer ainda um streaming, nunca vai ser só o switch de arrumar o áudio, entrada e saída, a gente tem que usar então um outro programa para poder passar para algum tipo de plataforma, de rede que ainda vai reproduzir o nosso processo, e a gente vai ter que ver se está estável, vai ter que ter internet, vai ter que ter conexão, vai ter que ter os cabos, porque quanto mais cabo, mais segura é a nossa forma de comunicação, né? Porque não adianta, nada substitui a materialidade, no sentido de passar uma informação a outra, que nem bater numa madeira, né? Ou tu bater só no ar. A gente, não adianta, o sólido consegue fazer com que energia e faça mais rápido, isso realmente não tem como a gente vencer só com algoritmos e coisas assim, né? Então a gente precisa, e é isso que eu sempre trago pra vocês, a gente vive no mundo digital, sim, mas a gente tá cada vez mais se enfiando coisas em volta da gente pra gente conseguir, então, entrar em contato uns com os outros, a gente poder se ver ou não se ver, né? A gente passa vendo uma tela, né? Pessoas na tela, pessoas que a gente sabe que estão ali, mas também, né? A gente nunca tem essa certeza porque a gente não tá numa sala de aula, né? Então, e não só isso, a gente não tá indo no mercado, a gente compra pelo celular, a gente tá vendo um rádio, que também tá sendo pelo computador. Você vai dizer, bom, Marina, mas a gente também ouvia o rádio antes, num aparelho específico, né? E a gente ouvia no carro, por exemplo. Mas a gente tinha outros tipos de mobilidade. A gente fechou tudo dentro desses dispositivos digitais. E a gente também produz dentro desses dispositivos digitais, o que não era realmente antes como a gente fazia, né? Então eu acho que a produção e o consumo começam, apesar de ter mais itens na produção do que no consumo, que nem sempre, elas começam a ficar muito parecidas, extremamente parecidas. E a gente tem que lembrar o que elas não têm de parecido, né? E como, mesmo que pareça muito, que a gente consiga, pareça que a gente tem acesso aos mesmos tipos de equipamentos, pelo menos olhando, não são iguais. A gente precisa de muito mais hardware, a gente precisa de muito mais avanço, a gente precisa de muito mais tecnologias e programas diferentes e conhecimento de como modular a forma desse conteúdo pra gente poder, né, realmente passar. Então a gente tem que ter esse conhecimento de que, além de todas essas tecnologias físicas, de plataformas, de interfaces, de redes, de acesso, a gente tem também, obviamente, uma grande evolução nos códigos, né, e nas programações. Que não vou abordar isso hoje, não se preocupem, vai ser na próxima aula. Eu vou falar como, na verdade, toda linguagem binária vem
do I Ching, tá? Todo estudo na matemática feito por ocidentais vem da inspiração de como funcionava o I Ching. Não estou dizendo, não digam isso por aí, porque seria terraplanismo da minha parte, que o I Ching é igual a um algoritmo de bot, ou é igual à inteligência artificial, de um documentário bem legal, se vocês forem ver, que é o Go, no Google, tá? Tá na Netflix. Eu não estou dizendo que um bot de AI que consegue jogar xadrez ou Go avançado, é um jogo, seja igual ao I Ching. Eu estou dizendo só que foi desse processo de linguagem binária dentro de um estabelecimento de um código que tinha uma ligação lógica que chegamos, por várias etapas, há muitos milênios, chegamos no que nós temos hoje, que possibilita esse tipo de transformação. E que nos leva a novas tecnologias de verdade, no sentido da programação, que nem as blockchains, que vocês sabem que não é só para criptomoedas, né? Eu adoro que as suas criptomoedas são sempre as moedas físicas, né? Toda vez que alguém quer botar uma coisa para falar da criptomoeda, tem que desenhar uma moeda física e tocar ali, né? Sendo que não existe. Mas enfim, para vocês verem como a gente precisa ainda desses símbolos, dessas coisas, nem que seja para nos comunicar e poder dizer o que estamos falando e quando e como. Né? Eu acho que poucos de vocês devem ter visto um print, eu posso trazer isso para vocês, de como é realmente uma carteira de Bitcoin. Né? Como é que é o programa onde está essa carteira. Né? Porque a gente ainda pensa na carteira e o desenho, quando eles fazem, é sempre o desenho do símbolo numa moeda. Né? Só o desenho ou só o código base do Bitcoin, enfim. E a gente tem esse NFT, a gente vai discutir isso também, que é a maneira como acharam de dar um dos usos para blockchain para lavar dinheiro e para fazer a arte, que sempre foi uma grande formato de transmissão de posse de uma coisa de valor simbólico não atribuído. Né? E tem pessoas para ganhar dinheiro com isso. E sendo que blockchain, se vocês não sabem ou não é nenhuma tecnologia de fato, é um tipo de programação, algoritmo de base de dados, que seria extremamente segura, porque ela trabalharia em vários computadores diferentes e com mineradores que quebrariam pequenos puzzles para conseguir, então, desvendar pequenas partes das informações e levar para outro lugar. Mas é também uma tecnologia que gasta muita energia, muito mais que dos servidores. Então, o grande caso é que ninguém encontrou realmente um uso muito bom para blockchain, de verdade, que justifique o gasto energético que ele tem. Talvez tenha para algum tipo de, e é isso que eu quero trazer para vocês, se a gente for pensar para o uso de informações, né? A gente tinha, eu trouxe isso porque, na verdade, eu acho que talvez a gente pensar como que o jornalismo poderia usar blockchains realmente para passar informações verdadeiramente sigilosas, né? Como a gente viu no caso do Wikileaks, ou usando o Tor, né? O navegador para acessar partes não indexadas da web, também conhecida no jornalismo como Deep Web, mas é só o que não está indexado, né? Ou seja, que tu não consegue encontrar com Google ou em bases de dados de grandes buscadores, porque não tem lá os tags metadados. Como a gente poderia, então, de repente, passar e fazer vazamentos de dados importantes de informação e de segurança, ou até que não poderiam ser repassados, por exemplo, conexão com fontes, coisas assim, por um processo normal de e-mails que a gente sabe, ou WhatsApp, enfim, outros buscadores que a gente sabe que são violáveis não pela comunicação do próprio WhatsApp, até onde a gente sabe, mas porque o próprio dispositivo técnico celular é altamente hackeável, né, aberto. E eu queria também trazer para vocês uma comparação, né, de como tanto o blockchain é usado muito para bitcoins e para criptomoedas e para esse caso de NFT, né, que é o oposto completo da ideia de Creative Commons, o Wikipedia e essa produção de conteúdo livre, aberto, sem nomes, ou pelo menos com nomes, mas não, tu não precisa que seja necessariamente se seja apontado quem é o dono, porque não há uma necessidade de transmissão financeira, né? E é o oposto do que tem feito com blockchain, né? O blockchain ele é usado como primeira forma como conseguir dinheiro e a ver com sistemas financeiros, né? Enquanto a gente tem toda essa outra internet que não é 1.0, é a 2.0, que se volta muito para essa ideia de, ok, vamos produzir e passar isso de graça, né? E daí a gente tem pessoas pegando coisas que estavam com Creative Commons, ou seja, de direito aberto, botando NFT, né? Ou seja, vendendo nesse sistema que coloca uma assinatura digital única e ganhando muito dinheiro em coisas que, na verdade, quem produziu
no primeiro momento, não queria nem que fosse comercializado. Então temos um problema ético aí, e quando a gente passa por essa questão do jornalismo, poderia-se pensar numa outra maneira que não fosse nem extremo capitalismo, mas também nem desprezar toda a segurança e o uso dessa ferramenta para um bem que não é só comum, mas também de informação noticiosa, né? Vocês sabiam o que era blockchain? Ficou claro que é blockchain, porque eu sei que muitas pessoas não sabem muito bem o que é. Por isso que eu pergunto para vocês. Eu falei rápido, eu sei. Eu vou explicar melhor, mas eu queria saber se vocês sabem o que é. Não conhecia. Vocês devem ter lido, provavelmente, né? Sobre as bitcoins, eu sei que vocês leram, né? E eu vou contar mais para vocês depois um caso. O blockchain é a tecnologia que permite com que exista bitcoins, tá? Foi o uso que eles encontraram para essa tecnologia. Existem casos de uma prefeitura americana que usou blockchain para organizar o sistema de esgoto da cidade, uma coisa assim, ou de reclamações e tal. O negócio é que, assim, eles fizeram uma baita implementação e no final eles botaram só, tipo, o blockchain só estava no teu cadastro do teu nome e o resto todo do processo era feito web normal, programação normal. Porque não fazia sentido usar blockchain naquele sistema que era muito simples, mas a prefeitura vendeu como um grande uso de blockchain, eles levaram para congressos, ganharam prêmios porque eles acharam um uso comunitário do blockchain e depois eles foram abrir o código mesmo e não, tipo, era só para preservar o nome da pessoa. E assim, só vocês terem ideia, assim, o que se usa para movimentar criptomoedas de energia. Saiu outro dia uma matéria G1, não me lembro qual a rede, eu vou procurar para vocês, mas é equivalente, só para as criptomoedas, só para bitcoins, é equivalente o que se usa para minerar, ou seja, para conseguir essas moedas, para fazer com que elas circulem, é o equivalente de toda a energia gasta num ano na Argentina, tá? Então, e assim, nós não temos, vocês sabem, bitcoins não é utilizado em ampla escala pela população, né? Então, imagina se fosse, a gente não teria, enfim, a gente não teria feito isso, seria apelido, né? Então, a gente tem essas novas tecnologias, né? E a gente tem, então, que ver quais são os conceitos e como é que elas estão trabalhando. Eles estão começando a usar Bitcoin para pagamentos de outras coisas, assim, mais comuns e tal, né? Tu falou sobre essa questão aí de ter que usar muita energia. Uhum. Se, por exemplo, a gente começasse a usar Bitcoin em muitas coisas e aumentasse, no caso, a demanda, né, por Bitcoins, como seria isso? Teria que aumentar a oferta também de energia, enfim. Já imaginou? A gente teria que aumentar muito a oferta de energia, muita. Então a gente teria provavelmente um aquecimento enorme do mundo, tá? Porque a energia gasta é enorme, o superfaturamento da energia porque a energia não é ilimitada, ela também é finita. As funções de base são limitadas. Pra gente ter ideia, placas de vídeo, tá? Placa de vídeo de computador é um negócio que, normalmente quem compra as últimas placas de vídeo são pessoas que trabalham com processos visuais muito adiantados, tipo filmes e jogos, ou quem joga, tá? Compra as placas mais caras. Mas tu precisa de um processador dessas placas de vídeo para minerar bastante bitcoins, tá? Enfim, elas são os melhores tipos de processadores, no tipo, como é que eu vou dizer, no sentido que vai gastar energia, mas não tanto se tu tivesse um processador maior. O que aconteceu? As pessoas que também não se produz placa de vídeo de uma forma infinita, né? A gente sabe disso, né? Então, a produtora como a NVIDIA teve que proibir e garantir que as pessoas estavam comprando para jogar, porque esses mineradores, o pessoal que trabalha com Bitcoin, estava comprando tanta placa de vídeo que o preço de uma placa que era $2.000 começou a ser comprada por 8, porque começou a ficar escasso no mercado. E a NVIDIA, ela não ganha dinheiro com bitcoins, ela não é esse processo, ela ganha dinheiro patrocinando e com todo o mercado de jogos,
tá? Esse é o ganho dela. Ela não ganha só vendendo a placa, ela ganha com, você sabe, com todo o processo, com publicidade em jogos, com os jogos que pagam para ter acesso àquelas placas, com os produtores que investem, com os... Enfim, é toda uma rede de distribuição, tá? Eles começaram a ter prejuízo, porque eles estavam produzindo essas placas, estavam sendo compradas pelo pessoal das bitcoins e não estava indo para os jogos, ou seja, para os jogadores, e daí as pessoas não estavam conseguindo fazer update dos seus computadores, não conseguiam jogar os novos jogos, e começou na escala, eles começaram a perder dinheiro. Então, e começou a ter um super produção de placas, porque eles tinham que daí fazer mais placas, né, para que as pessoas pudessem jogar, só que o pessoal do Bitcoin comprava mais placas ainda, então eles não conseguiam nem suprir a demanda, e ainda começaram a produzir mais lixo, né, então tu tem, assim, e energia para produzir tudo aquilo, então se a gente começasse, toda a população começar a usar Bitcoin com o processo de blockchain, eu não sei se a gente tem energia, eu não sei se a gente tem produção de energia o suficiente para manter esse sistema de pé hoje. Então, de repente, vale a pena continuar investindo em Bitcoin, né? Porque a oferta ainda não vai suprir a demanda tão cedo, se aumentasse. Eu acho que o problema é que poderia entrar em colapso geral. Porque pensa, se todo mundo começar a usar e tu não tiver energia para manter aquilo de pé, o que acontece? Porque na verdade o Bitcoin tem aumentado, assim, eu vejo que mais pessoas têm investido, né? Até porque o preço não para de subir, tá valorizando horrores. E não só o Bitcoin, outras criptomoedas também, né? Sim, é que na verdade, se tu for analisar friamente, com toda frieza, um Bitcoin ou as outras criptomoedas é muito mais perto de um mercado de ações, né? Tu compra e investe, o preço sobe e desce, tu usa aqueles gastos. Tu pode comprar coisas direto, mas não é tudo, né? A gente sabe disso. Do que necessariamente como a gente vê uma bolsa de uma moeda normal, né? Porque não tem, obviamente, regulação, mas também não tem lastro, que a gente chama, né? Qual é o lastro do Bitcoin? Né? A gente não tem o lastro ouro, por exemplo, a gente não tem o lastro dólar, que é o que a gente usa, que é meio absurdo, mas é. Qual é o lastro da Bitcoin? O fato de ela não ter lastro faz com que ela seja mais associada na sua forma de de venda e especulação e de descidas e quedas de enfim, de como funciona o sistema de capital de ações. Né? Tanto que tem gente que eu fiquei bem nessa dúvida, porque o Bitcoin, no caso, seria diferente dessas outras criptomoedas, por exemplo, na forma como ele é obtido, de repente. Que tem a questão da mineração, né? Que a mineração, a maior campos de mineração, porque ninguém minera, né? Minera com os computadores, né, gente? Servidores e tal. É que fica na China, tá? E eles que fazem esse processamento de quanto consegue descobrir, quebrar esses pequenos, que não são pequenos, tá? Esses puzzles complexos, e tu consegue, então, quando tu tem um aceite, passar um dinheiro de um lugar pro outro, e é isso que é a blockchain, tá? É isso. Tu consegue, então, minerar e descobrir novos fragmentos bem pequenos de Bitcoin. E tu pode achar um bolsão, que se chama, tu pode achar um lugar onde tenha vários fragmentos. Então, ali tu consegue ganhar o dinheiro. E é por isso que dizem que se justifica a noção de que ele não é... Porque a criptomoeda não é infinita. Ela é finita. Então, tu tem razão. Quem entrar e pegar agora e conseguir minerar mais, e é por isso que tu tem toda a razão. Quem tá comprando agora tem que minerar, porque em tese, ela é finita. Tá? Mas aí que tá. O problema do em tese é que alguém tem controle, e tem mesmo, desse código que poderia aumentar a infinitude dela, entende? Porque se a blockchain fosse infinita, não faria nenhum sentido. Seria como a cada grão a gente pudesse ficar rico a cada grão de areia, e a areia fosse totalmente infinita, sabe? Então, ela tem que ser finita para ela ter um valor. Entretanto, tem alguém que é dono daquele código. Por mais que ele diga que não e tenha assinado acordos éticos que ele nunca vai aumentar o que já existe, né, na programação que ele fez, a gente não tem como garantir. E a gente não tem como garantir que tem uma energia que isso não é nenhuma crítica. Isso é só um processo que está todo mundo acompanhando, porque ninguém sabe aonde vai ir. A questão é que, do jeito que está sendo dada, a criptomoeda ela é mais parecida com... Se vocês
é bem legal, eu não vou passar isso pra vocês, não tenho tempo, né? Mas com a história das pessoas da Holanda, do que necessariamente com como, o que a gente entende hoje como, como trocas financeiras com moedas, papel moeda ou a moeda, entende? É um outro processo de lógica mesmo. Se vocês puderem, leiam depois a história das papoulas na Holanda. Eu tô só aquele meme do transcendeu. Assim, ó, transcendi geral, assim, porque quando a gente vai pegando o fiozinho, daí já tá muito longe a coisa toda. É muito louco. É tudo muito junto. Tá, eu peço desculpa, minhas aulas normalmente são assim. Então por isso que eu perguntei a vocês estão bem, vocês estão ligados. Eu posso continuar. Me perguntem, me parem, me falem, porque as coisas são muito interligadas pra mim. Então... Não, mas é que esse negócio do blockchain é muito louco, porque é um sistema que a gente não... É muito complexo, né? Não é simples de a gente entender. Então, é complicado porque é uma coisa que está muito, muito na moda, mas ao mesmo tempo pouca gente entende o que é todo aquele sistema, o que é todo aquele processo. É muito complicado. Mas é legal porque muita gente tá tentando descobrir, né? Até aqueles caras que a gente achava que eram os maiores gênios do mundo estão tentando entrar aos poucos nesse mundo das criptomoedas, que é o caso do Elon Musk e muitos outros que a gente achava, os milionários nem precisam, eles nem precisam, mas eles estão querendo, entendeu? Eles viram uma oportunidade, porque eles viram que é uma coisa que ainda é pouco, né? As pessoas ainda não entenderam muito bem, e nem eles entenderam, talvez, tão bem isso, e estão querendo ser os primeiros a entrar lá, e, enfim, especulação total também, né? Total, e o Elon Musk está interessado na energia que gera tudo isso, né? É o grande. Verdade. Ele tá muito interessado na energia, tanto para essa questão de mineração, como também para ir para Marte, né? Claro, mas pensa assim, se precisa de tanta energia, e precisa, para um blockchain, e o Elon Musk trabalha principalmente com carros elétricos, ou seja, uma nova forma de energia, né? Tesla, né? Tesla é o cara que é um dos criadores da energia, junto com, enfim, né? Com a energia gratuita. Então, para ele é muito interessante saber se ele pode produzir algum sistema que se tipo, por exemplo, ecológico, que consiga suprir essas blockchains numa alta escala, que daí se torne tão viável voltar a usar isso. Então ele congelou todas as blockchains dele agora para ver se ele consegue provavelmente suprir, para ver se isso se torna viável no futuro, ou de modo se toda a população realmente aderir a isso. Então, enfim, gente, eu sei que não é aula, mas só para vocês saberem como essas tecnologias são importantes, como essas tecnologias que a gente não sabe muito bem, tipo blockchain, que são usadas, estão ligadas com o barato. É até interessante a gente falar sobre essa questão também, porque tem toda essa questão da energia para os carros elétricos, que é uma tendência, né? Uma grande tendência nos próximos anos. Tem a questão das criptomoedas, né? Do blockchain e tal. Tem a questão de ir também para Marte, que é povoar Marte, que é também outro. Então ele já está em três coisas assim que são, né, essenciais, talvez, para o futuro. Essa questão energética ainda as pessoas não tratam como algo crucial de qualquer nação, se for ver. Aqui no Brasil eles querem vender tudo que é energético. Petrobras, Eletrobras, querem privatizar tudo, mas as pessoas não entendem como a área de energia é estratégica. Exatamente. É exatamente isso. A área é muito estratégica. E isso tem a ver com tem a ver com mídia digital. Porque assim, gente, sem energia a gente não tem mídia digital. E é isso que eu tô mostrando pra vocês, a superestrutura que sustenta a gente estar nessa aula aqui sentada. E eu aqui falando pra vocês sobre isso. Entende? Então, tudo é uma questão de infraestrutura e olhar pro todo e pro pouco. Então, assim, por que isso nos interessa? Porque às vezes a gente pode trabalhar com essas grandes empresas, mas a gente também tem que entender que todos os processos que a gente usa de produzir conteúdo e de mídia digital também está ligado a isso, está ligado também aonde nós vivemos, né? Se a gente vive no norte do país, a internet lá é horrível, porque tem pouquíssimos cabos de internet lá, tá? E o tráfego é muito baixo de rede. E
Que dirá em outros países, por exemplo, no caso agora a Índia, né, que está um horror, tá? Não só pelo todo o processo da pandemia, mas por causa dessas tecnologias mesmo, que apesar de ser um país que desenvolve tecnologias de ponta, eles não investem no país como um todo, então eles não têm internet em alguns lugares, assim. Eu tô falando, aqui no Brasil a gente também não tem, mas eu tô falando de capitais. Então, a gente tem que também ver isso e entender, né, como é que isso funciona. E, então é por isso que eu tô dizendo que, né, e a questão que também última questão antes da gente seguir, é a questão também de uma coisa que vale muito, além de tudo que a gente falou, que são os dados. Né? Então, esses carros elétricos, eles são totalmente automatizados também para coletar dados de como se dirige, de quem senta, de como faz. Então, também, todos esses processos nós temos cada vez mais coleta de dados. Tá? E o blockchain, na verdade, é o caminho inverso, porque ele tenta ser tão anônimo que a gente não teria, então, essas coletas de dados. Então, algumas pessoas estão pensando em criar redes sociais, ou então até processos de carros que usem a blockchain. Só que, de novo, gente, lembrem, muito gasto de energia. Para que tu pudesse, então, proteger todos os teus dados de tráfego na internet, de nome e todos os outros processos que são usados hoje só nessa tecnologia financeira, mas que poderiam ser usados, por isso que eu disse para vocês, do Wikileaks, para informações, mas informações pessoais, dados do governo, que a gente sabe que acabou de vazar, né? A partir do Ministério do Trabalho, vazou CPFs e dados, e o Itaú, não foi o Itaú, não qual banco, mas teve um dos bancos também agora há pouco que teve um grande vazamento dos nossos Serasa Experience, que não é banco, né, é coisa de crédito, vazou todos os dados de créditos e de possibilidade de compra e, enfim, as nossas dívidas, quando nós temos, para a internet. Então, tem pessoas que têm esses dados e eles conseguem agora, enfim, criar cartão de crédito, ver qual é o nosso nível de especulação. Isso é muito tenso. E eu não tô querendo assustar vocês. Eu sei que é mídias digitais, mas isso tudo faz parte. Eu tenho uma dúvida, enfim, Mariana, sobre isso. Sobre isso, não sei se é exatamente sobre isso, mas é só uma curiosidade que esses dias eu vi que o Wikipedia tá colocando um aviso de que eles vão, enfim, não tem mais como continuar colaborativo, que vai pedindo uma espécie de assinatura, ou enfim. Eu não sabia também muito como funciona. Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver com isso que a gente está falando? Tem a ver com o que a gente está falando, sim. Eles não têm dinheiro para manter os servidores, Larissa. Isso, tá. E daí é muito caro. E eles não têm quase dinheiro entrando, porque eles não trabalham com publicidade, né? E eles não vendem os nossos dados. E, apesar de as pessoas forem lá e a gente coloca, né, pelo menos a ideia é essa, né, a gente vai lá e a gente coloca o conteúdo, né, eles têm, sim, pessoas que moderam e tal, mas eles têm programadores que mantêm aquelas bases de dados e que atualizam, e principalmente eles têm um gasto enorme com o servidor, porque cada vez as pessoas vão criando mais e mais e mais páginas. Nunca se diminuiu a Wikipedia, né, teve que se tivesse pagar alguém para diminuir a Wikipedia, acho que seria mais caro do que continuar aumentando. Então eles estão pedindo esse dinheiro para poder manter os servidores deles de pé. Antes eles pediam doações. Imagino que agora, com toda essa questão pandêmica, eu já doei umas 2 vezes, tá? Mas eu acho que agora eu não teria como doar, por exemplo. Mas eu entendo a ideia de fazer um serviço de assinatura. Porque se vocês forem pensar, o Netflix, apesar de ele pegar assim, nossos dados para produzir conteúdos que sejam mais adaptados ao nosso gosto, né, e conseguir Oscar, essas coisas, ele necessariamente não vende, ou pelo menos não está no contrato, nos vende para publicidade, né? Então a gente só vê os filmes que estão ali, a gente não é toda hora, como é que eu vou dizer, a gente não é um público alvo de algo, porque, né, não é só vender os nossos dados de fato, mas é nos tornar mais acessíveis àqueles que querem nos atingir. Vocês sabem, vocês trabalham com Facebook e tal, e outras redes. Então a gente não é tão acessível pelas coisas que a gente gosta, por exemplo, no Netflix, a um discurso de alguém que quer vender um tênis, ou então que quer que a gente vote de tal maneira, no caso dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil também, mas nos Estados Unidos é mais forte essa realização, porque a gente está pagando. Então, quando tu está pagando por um serviço, a ideia é que tu não vai ter que necessariamente também dar os teus dados.
O Facebook já não pensa bem assim, né? Ele quer, eu mostrei pra vocês do óculos, né? Ele quer pegar os dados e quer receber o dinheiro, né? Ele quer tudo, ele quer ter o bolo e comer o bolo, como a gente brinca, né? Mas essa questão da Wikipedia é isso, na verdade. É a questão de que eles não estão tendo dinheiro para manter os servidores, o gasto é muito grande. E eles estão pedindo, então, que algumas pessoas assinem, pelo menos, para poder manter aberto para o resto do mundo. Não sei o que vai acontecer. Imagina que se a Wikipedia cobrasse de todo mundo R$1 ou $1, que seja, muita gente pagaria, né? A gente, como pessoas que trabalham com jornalismo e tudo mais, a gente sabe que não é que a gente use a Wikipedia de fato, mas a gente começa a encontrar ali, né? A gente vai daí realmente na fonte, a gente vai realmente nos livros citados, a gente olha ali o que está nas referências, né? A gente vai atrás, mas é sempre aquele início, assim. E às vezes é pra coisas bobas, às vezes é que nem tava outro dia a discussão do que era basculho. Tinha basculho no Wikipedia. Então não era alguma coisa que tu realmente precisasse fazer uma super pesquisa e tal. Né? Era só quase como... Hoje em dia o Wikipedia já virou quase também um dicionário, assim, em algumas coisas, sabe? Então, um dicionário não, né? Tu pode saber melhor que eu, né, Larissa? Não um dicionário de fato, mas no sentido, assim, o que aquela palavra se relaciona, mais semiótico, né? O que aquilo significa, assim, no mundo, né? Que aquela palavra... Daí tem o desenho da coisa, né? Então tu vai lá, tu procura basculha, tem o desenho do lixo, né? Então, nesse sentido. Né? E esse registro que pode estar errado, que a gente tem que confirmar, porque muitas vezes está errado, mas que pelo menos dá uma ideia geral daquilo que a gente pode buscar depois melhor, os nomes, as ligações, as instituições, até pra gente verificar se está verdadeiro ou falso, mas a gente tem que dar um ponto de partida, né? Então, é isso, basicamente. Né? Então, o que eu tava falando pra vocês, que essas novas tecnologias, eu vou voltar pra poder liberar daqui a pouco vocês, que é a maior escolha, né, de voz e autonomia, ou seja, tu tem mais possibilidades de escolher as coisas, os produtos, os processos, os formatos, mas você também ganha mais formas de vigilância, no sentido de às vezes quanto maior é as tuas possibilidades de interação com alguma coisa, mais eles estão capturando todas as formas de interação que tu tem. Então, o fato de tu poder botar foto, de poder curtir a foto, de poder levar foto, de poder marcar foto, de poder botar vários tipos de reações diferentes, né? Isso é maior voz, maior autonomia, maior formas de produção. Entretanto, justamente porque eles te deram mais processos que tu pode agir dentro do computador, eles também conseguem, então, capturar mais dados dessas tuas formas exclusivas de agir, tendo maior forma de vigilância dos teus atos. O que não acontece com o blockchain, como eu estava dizendo para vocês, porque aquilo é tão seguro e tão difícil e tão anônimo, ou no Tor, que não é, que tem menos usos e menos possibilidades de captura e de vigilância, porque eles são tão específicos, eles não conseguem nem usar para grandes tipos de aplicações diferentes, porque gastam muita energia, né? Então acaba sendo mais difícil de vigiar. Então, basicamente, seria essa a ideia, né? Eu botei eliminar energias políticas e manter as pessoas em casa e longe da multidão. E vocês vão rir, mas esse slide, casualmente eu deixei ele porque eu fiz ele em 2017. Não do jeito que tá, mas essa frase. Porque eu tava falando na época essa questão de tu ficar toda hora falando no computador e tal. E daí tu não vai te participar do teu convívio civil e populacional. Agora, nesse caso, a gente não tem tanta opção. E é até engraçado ler isso, né? Porque a gente continuou com o mesmo critério de minar as energias políticas. E também essa forma de cada um ficar sempre e de uma... É legal a gente fez essa educação, que é sempre feita à distância e sozinho, né? Aqui a gente ainda tá junto, vocês ainda estão falando comigo, é síncrono. Mas se fosse só um vídeo eu largando isso pra vocês, como é que vai ter o diálogo? Como é que eu ia saber o que vocês acham? Como é que vocês iam me perguntar? Como é que vocês iam me colocar à prova? Porque a gente tem que colocar as pessoas que estão falando pra gente, ou então reflexionar. Como é que a gente ia refletir junto sobre tudo isso? A gente não ia. Eu ia passar, vocês iam pegar, e vocês poderiam fazer duas coisas. Vocês poderiam, se vocês são ótimos alunos, pensar em todo o discurso que eu falei, analisar toda a retórica que eu tive, verificar as fontes que eu tive, verificar com que de forma eu vou ligando esses processos e entender então essa dinâmica de conteúdo para ver se eu estou sendo falseável, ou se eu pareço verídico, ou se eu estou falando a verdade dentro desses fatos. Ou então vocês vão decorar o que eu falei e seguir adiante. O que
né? E é por isso que a gente vai... essa é a única tarefa de verdade que eu vou passar pra vocês antes do fim, que é pedir pra vocês lerem um texto. Isso é o texto do Kellner, tá? É a crítica da mídia. Aqui, como as novas tecnologias, elas têm diferentes pontos de conexões. O Google, normalmente, tu busca coisa e daí a partir de então tu acha essas ramificações. E o Facebook, ele é, então, uma rede muito mais integrada e tal. E agora a gente tem essas outras redes, inclusive o Instagram e o WhatsApp, que seguem, na verdade, uma rede mais parecida com a do Facebook, né? Que são muito diferentes daquilo que a gente entende como mass media, né? Que apesar de o Google e o Facebook estarem dentro desse contexto, a gente tem a mass media que lança a gente para dentro do Google e Facebook, ou seja, né, cita toda hora essas plataformas, e dessas plataformas a gente segue, então, para esses tipos de disseminação de informação e busca e de nódulos, né, de contato, que a gente chama do Google, que é de scale free, ou seja, vai crescendo sempre de forma interligada a partir de pequenos galhos, ou hipertexto normalmente, né, que é assim que o Google a busca funciona, e o Facebook, que é exponencial, ou seja, um crescimento que pode botar para vários lugares, vários links ao mesmo tempo, dentro da própria ferramenta, e que às vezes se cruzam com diferentes dados, como curtidas, como compartilhamentos, como likes, como as fotos, como os vídeos, como os tags dentro, enfim, muito mais, e ligações de nódulos que se sobrepõem umas às outras às vezes. Então, muito mais complexo. Daí que eu disse pra vocês, a dúvida que, né, quando a gente tá lidando com pessoas da internet ou alguém da internet, a gente pergunta quem é, né, quando a gente vê o anônimo. É o troll ou é o ativista político que tá fazendo alguma coisa, né, com realmente com alguma intenção, e não só com destruir o sistema e trollar tudo ou brincar. A gente tá falando com um bot ou a gente tá falando com uma pessoa que só não quer se identificar, né? Então, quando a gente olha esse sistema, a gente não sabe o que tá ali, a gente não consegue mais ver, né? Então, principalmente quando a gente está lidando com uma comunicação que seja assíncrona, que a gente, ou só por texto, né? Que é mais, apesar de um texto longo ser difícil de imitar um humano, a gente já tem AIs que conseguem chegar até lá. Falaremos disso no futuro. Mas quando a gente está falando assim, síncronos, a gente também consegue. A gente tem as deepfakes, tá? Que vai ser também uma coisa que a gente vai analisar. Como é que eu consigo colocar, então, uma skin por cima de mim e não ser eu mesma e conseguir, né, agir da mesma forma. Então a gente fica muito confuso quando a gente chega nesse processo e a gente não sabe se a gente é real, né? Se vocês são reais, quem somos reais. Então é por isso que eu pedi para vocês ligarem a câmera. Não só porque sou uma pessoa, professor, que vocês estão acostumados a pedir para ligar a câmera, mas é porque também eu tinha um ponto nessa aula. Eu precisava ver se vocês eram reais. Eu precisava ouvir a voz, eu precisava ver vocês. Porque senão não faz sentido. A gente acaba perdendo o que a gente tem, a gente acaba perdendo a noção até quase de humanidade, né? Então, é aquele momento da aula onde a gente fica parada e vocês podem pensar, né? Era só para ser uma aula de sexta-feira da noite, onde vocês iam falar sobre mídias digitais. E estamos aqui discutindo milhões de coisas, necessariamente nenhuma delas é, se vocês analisarem friamente, um assunto leve, mas também não é um assunto que mexa, como é que eu vou dizer para vocês? É um assunto de grave importância, não só política, não sociológica, mas de humanidade mesmo, assim, e de tecnologia, e de redes, e de mídias digitais e não digitais. Então, é um processo que nos envolve a todos, né? Então, é por isso que quando eu falo das novas tecnologias, dessas coisas todas, eu estou falando das mídias que eram analógicas, das mídias que eram digitais, e esse momento que nunca deixou de ser, que é onde a gente vai analisar das mídias digitais, em consenso e relação com as analógicas, porque as coisas todas, elas se conectam, elas vão, voltam, e as coisas são complexas, o mundo é complexo. E por isso que o nosso cronograma de aula hoje a gente teve a introdução, né, meios e suportes. Eu ainda vou um pouquinho mais com vocês, não muito, eu juro, mas a gente vai só mais um pouquinho pra gente fechar isso, tá? A gente vai ver. Agora, se vocês quiserem, agora vocês podem também perguntar, tá? Agora é a hora de a gente conversar sobre isso. Para ver, principalmente a questão do trabalho. Que talvez a gente modifique, agora a gente vai conversar. Cibertexto, mídia e produtos multimídia. A gente vai ser a próxima amanhã, é o que a gente vai discutir, tá? Depois a gente vai trabalhar com textos verbais e imagens pictórias fixas. Obviamente digitais, obviamente analógicas, obviamente métodos, ferramentas e coisas que a gente pode usar isso nas mídias digitais, né? Às vezes em congruência com as não digitais. Áudios e ondas sonoras, mesmo processo. Eu sei que vocês tiveram coisas de podcast, então a gente vai ver coisas um pouco diferentes, tá? Pra gente poder
inclusive, como eu disse para vocês, essas tecnologias ápticas, que também são ondas sonoras, que produzem sensação de tato. Imagens em movimento, né? Tá, a imagem, áudios e ondas sonoras está duplicado, mas não é, tá? É imagens em movimentos, ou seja, a gente vai ver a questão essa dos streamings, dos vídeos, desses processos todos. E a última aula, onde está áudios e ondas sonoras, é onde eu pensei em passar para vocês, então, um workshop mais direcionado, não só com exemplos e conversas, mas, por exemplo, desse negócio de broadcasting que eu estou usando para vocês, como é que vocês usam a tela verde, como é que... fazer realmente uma aula mais voltada para isso, assim, para mostrar para vocês como é que é o vídeo 360, como é que ele funciona para vocês assistirem, como é que faz para produzir. Vai ser talvez a aula mais prática, assim. E eu vou pedir até, inclusive, que vocês instalem o programa que eu estou usando, que é o OBS, para fazer boa parte dessa ponte, que eu consigo, então, trocar o meu fundo, eu consigo colocar um VT para mim, e, enfim, isso é simples, na verdade, não é nada muito fora do padrão, apesar de que nem todos os colegas sabem fazer, nem todos os colegas usam, mas eu acho que dá um dinamismo, assim, para nossa aula, né? E a questão do trabalho, ou da coisa que vocês vão produzir para mim, eu teria duas opções, além da que eu vou citar, não sei se vocês vão se interessar. Uma delas seria fazer uma análise de plataforma ou de software, ou seja, escolher uma plataforma digital extremamente nova agora e fazer a análise buscando, então, da onde ela veio, quais são os resquícios que vocês veem de outras mídias e análise de plataforma, é um texto, junto com uma linha do tempo que seria feita dentro de não vou usar o Trello, mas dentro de também um software, uma plataforma que vocês pudessem montar e já deixar pré-pronto para vocês colocarem, então, a linha do tempo daquilo. Por exemplo, eu mostrei para vocês o Instagram, né, e fiz uma ligação com a questão da Polaroid, então seria uma busca assim, só que um pouquinho mais aprofundada, né, e enfim, no texto, e a linha do tempo seria bem simples, mais ou menos como eu fiz, assim, só que nessa plataforma, não seria nada muito complexo, linha do tempo, só análise que teria que ser escrita, buscando o que vocês identificaram, por quê e tal, né, os processos, os usos, as práticas, como é que vocês viram que teve essa interação, que mudou, que continua. E uma outra opção seria eu pedir para vocês realmente fazer, só que daí esse é o problema, eu teria que gravar ou pedir que vocês tivessem tempo para fazer isso, vocês mandarem um vídeo explicando essa análise de plataforma e não falando, tá? Ou seja, não escrevendo, mas usando as ferramentas que vocês vão aprender com o OBS, tá? Com esse streaming que a gente está fazendo aqui. Ou seja, não é só gravar um vídeo, será gravar um vídeo mais ou menos, ou melhor, mas mais ou menos como vocês estão vendo agora. E de preferência não gravar, de preferência fazer uma transmissão mesmo, sabe? Transmitir para os colegas num outro dia. Eu sei que vocês são super atarefados, então eu não gostaria de atarefar mais ainda, mas eu sei que, e pode parecer mentira, que se tá tudo certo com o OBS, é mais fácil deixar meia hora, 15 minutos para vocês fazerem ao vivo e que vocês filmarem um vídeo e editarem, que vocês vão ficar obcecados para que fique tudo correto. Quando a gente faz no ao vivo, não tem muito tempo para obsessão. Tem que estar certo antes, tem que estar preparado antes, mas na hora que a gente faz, só vai, desliga e vai embora. Então, é que nem apresentação de trabalho, na verdade. Então, o que vocês acham disso? Não sei, vocês... Todo mundo morreu. Vocês acham disso, Margot? Morremos nessa parte do vídeo. Eu achei. Eu dou a possibilidade, né? É isso também. Eu posso dar a possibilidade pra quem quer. Né? Daí não fica obrigado. É a minha ideia. Tanto que eu não escrevi vídeo, vocês viram, né? Eu falei texto. eu estou... Eu por mim, qualquer um deles, gosto de escrever. Não, mas eu por mim, da forma... Eu não sei se vai ser em dupla, grupos, como é que vai ser. Olha, eu prefiro a primeira opção. Eu tava pensando em vocês fazerem sozinhos, na verdade. É sério, porque eu acho que fica melhor pra vocês vão aprender mesmo. Pra mim é diferente. Não, só pra entender mesmo. Vocês gostam de trabalhar em dupla? É uma pergunta séria. Não, tudo bem. É
pandemia não tá Não, isso, né? é mais para saber mesmo como é que vai ser e tal, até para ter uma noção. Porque às vezes, por exemplo, eu gosto de apresentar e tal, mas de repente tem alguém que não gosta de apresentar. Daí a Daí faz gente texto. divide as tarefas e tal. Mas para mim é diferente. Para mim, se for texto também eu gosto de escrever também. O que a turma decidir para mim tá ótimo. Eu posso dar, inclusive, a opção, e a nota vale a mesma para todo mundo, de alguns, só que tem que escolher, né? Uns fazem o texto e outros fazem o vídeo. A linha do tempo vai ter nos dois, não muda. Mas eu posso dar opção. Opção mesmo, assim, tipo, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero vídeo, eu quero testar e quero que tu me diga se ficou bom ou não. Porque eu não vou só dar nota, eu vou dizer, olha, tu podia ter feito isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, quando a pessoa fizer o vídeo. Então eu vou dar meio que uma consultoria de como se controlar aquele vídeo. Mas eu entendo do tempo, eu tô sendo realista com vocês, eu entendo do tempo e sei da dificuldade. E eu sei que o texto é mais fácil, mas também exige, né, fazer o texto, né, que também, enfim, tem toda a questão. Então, se for escrito tem que ser individual também? Sim. Não sei, a gente pode conversar. O que vocês acham? Eu tô aberta, eu tô negociante. Às vezes é legal fazer em dupla, porque a gente acaba trocando ideia e vai surgindo, né? Conforme a conversa vai rolando, vai surgindo as questões. Porque às vezes sozinho a gente fica, né, dentro daquela bolinha que a gente vive. Sim. Mas depende, daqui a pouco dá pra, se fizer em dupla, daqui a pouco em vez de fazer só uma plataforma, faz duas, não sei, uma ideia. Não sei se é mais trabalho também, mas, mas é uma sugestão, né? Daqui a pouco duas cabeças pensando. Eu acho que o vídeo de dupla eu tenho medo que vocês se matem. É por isso. É porque assim, vocês vão estar muito longe, literalmente longe, tá? E vocês sabem disso, eu não estou. Mas dá pra gente fazer em duplo vídeo também. Mas é que daí o problema é que um vai ficar com a parte técnica. E eu gostaria que vocês soubessem fazer isso. Sabe? Eu gostaria que vocês soubessem mexer nisso aí. Claro, eu já disse, vocês podem fazer o texto em dupla. Mas eu gostaria bastante que vocês fizessem o vídeo, mesmo que dê todo errado. Só pra vocês, se vocês precisarem fazer isso no trabalho de vocês conseguirem fazer, sabe? Não é tão difícil. E eu acho que vocês estão vendo, né? Faz diferença, não faz? Um pouco. Faz bastante diferença. Sim, verdade, daí eu tenho mais uma dúvida. Daí a gente faria, se escolher o vídeo, porque a apresentação de texto era só entregar. Aí a apresentação de vídeo, ou a gente faria uma apresentação mesmo, e falaria, como a gente faz nos outros trabalhos. Qual seria a diferença? De vídeo, vocês vão ter que apresentar um vídeo da linha do tempo. Vocês terem que fazer a linha do tempo de qualquer jeito. Mas a linha do tempo é bem mais fácil, né? É só botar as imagens. Sim. Eu acho assim, eu acho que particularmente assim falando, geralmente a gente sempre faz a parte textual, né? Eu acho que a gente poderia ir fazendo e depois quem se sentir à vontade para fazer a apresentação faz, quem não se sentir fica só no texto. Eu acho que de boa, porque eu sempre fiz a parte textual e aí quando eu fazia em dupla, alguém fazia a apresentação e eu apresentava, né? Mas a gente sempre, e claro, a parte textual sempre conversando e tal, dialogando pra gente ver o que colocava ou não. E aí depois a pessoa fazia a apresentação ali e eu apresentava. Sempre trabalhei dessa forma. Mas eu acho que tem gente que também às vezes chega no dia da apresentação, tá atarefado, tá na correria, não consegue apresentar, enfim, tem esse tipo de coisa, né? Eu acho que pelo menos fazer a apresentação, pelo menos o textual fazer, eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Não, eu até acho que... Vou dizer uma coisa pra vocês. Pra mim, sim, mas eu acho que é muito importante que vocês consigam usar essas coisas e façam... Vocês vão fazer o textual, é aí que tá. Vocês não vão conseguir chegar aqui e só jogar um monte de imagem e sair falando, porque vocês vão ter que fazer a pesquisa, a busca. O que eu acho é que eu vou inverter. A aula que vem, que é sábado, tá? Não vou ter tempo ainda de trocar tudo. A aula que vem, amanhã, a gente ainda vai falar de cibertexto, mídia e produtos multimídia, o que eu deixei estruturado. Mas eu vou trocar, vou combinar com vocês. Em vez de já ir direto para os textos verbais e imagens pictórias fixas, eu vou apresentar como é que se usa essas coisas de streaming e tal, e vou passar para vocês antes, pode ser?
para ver o que vocês acham. Daí a gente conversa de novo sobre o trabalho. O que vocês acham disso? Daí vocês veem as possibilidades. Pode ser sim. Né? Me parece mais sensato. Vocês não acham? Então, até porque eu já disse pra vocês, não, sem ser também pra semana que vem, daí é bom, porque daí a primeira aula da semana que vem, na sexta, a gente fala sobre esse programa, essas interfaces, como é que se usa realmente pra fazer streaming, né? Quais são as tecnologias, como é que a gente usa, vou explicar passo a passo, vou fazer vocês testarem. E pro sábado, ou seja, vocês têm a semana inteira, eu quero que eu vou pedir pra vocês lerem um texto de mais ou menos uns 6 páginas, que é esse livro aqui. Tá? Eu vou dar pra vocês, vou tirar xerox, vocês conseguem ver? É uma parte do Platão, tá? Então, é Fedro, é um diálogo de Platão sobre Aristóteles, né? Aristóteles é o personagem do Platão, e é sobre a questão de fala e texto escrito. Então, é interessante, faz sentido com o que a gente vai fazer daí na próxima aula, daí fica para sábado. Pode ser, vocês concordam com essa dinâmica? A gente vai testar, é claro, daí. Então tá. Então, esse é o cronograma da aula. Eu vou pedir pra quando precisa ser o texto? O texto eu vou passar para vocês amanhã e ele vai ser só para sábado que vem. Ah, tá. Tem bastante tempo e é 7 páginas. E de diálogo, então é bem... tipo, eu vou mostrar pra vocês. Tipo, os textos são assim, então... Tipo, é bem tranquilo. Tá? É bem de boas mesmo. Talvez o texto não seja tão simples pra quem não tá acostumado com esse tipo de escrita, mas a gente vai discutir ele, então vai ser legal, vai ser bem legal. A ideia é ler e a gente, com a aula e com o conteúdo que vai ser daí, né, dos textos pictórios e verbais e imagens pictórias fixas, a gente vai conseguir levar adiante. Então, basicamente, né, agora que a gente tá assim, eu vou encaminhar pra vocês, eu trouxe mais coisas, eu acabei me expandindo bastante nas novas tecnologias, nessa questão do cronograma, porque eu fui hoje, durante a tarde, assim, quando eu tava terminando de dar os últimos toques, eu pensei, eu acho que eu vou ter que perguntar pra eles o que eles acham de usar, de fazer uma aula mais workshop prático. E eu queria ver como é que era a turma, porque já aconteceu de pegar uma turma aqui que não era bem isso que eles estavam buscando, entende? E vocês estão buscando essas novas, enfim, produções, formatos, interações e tal. Então, vocês viram, eu modifiquei o cronograma e eu acho que vai ser bem legal. Acho que vai funcionar. Eu vou só, então, né, daqui a pouquinho eu já libero vocês. A gente tem um tempinho ainda. Como é que vocês estão se sentindo? O que vocês estão achando? Eu só sempre dou essa micro interrupção. A gente falou do cronograma, eu sei. Podem falar no chat também, não tem problema se vocês quiserem escrever. Mas tá tudo bem, vocês estão acompanhando, tá tudo tranquilo, vocês estão gostando, tá tudo se encaixando mais ou menos. Olha, eu não sei se é por causa da minha internet, que às vezes trava, eu vou escutando meio picado, entro e saio ali, mas eu confesso que eu tô bem confusa nessa nova matéria, assim, pra mim tá bem... É muita coisa. Eu acho que eu perdi, é bastante coisa, e eu acho que eu perdi algumas partes ali importantes, então eu tentei pegar uma coisa e outra e ficou faltando informação ali, sabe? Porque ficou bem confuso pra mim. Eu tô tentando dar pra vocês um panorama geral de tudo que é mais coisa, pra depois a gente ir por partes com calma. Sabe? Mais ou menos, nós temos todas essas grandes ligações, essas mídias que estão no conteúdo, na plataforma, nas interfaces, que estão nas tecnologias de consumo e nessas novas também, né, formatos de como chegar até esse conteúdo, até nessas grandes estruturas, né, que nos levam o conteúdo em geral, até na própria lógica delas mesmas, que é onde está a programação, né? Foi a grande escalada que eu queria mostrar para vocês, onde está essas sempre confluência entre mídia digital e analógica. Então, foi essa a escalada, porque agora a gente vai poder, nas próximas aulas,
ir com mais calma em cada uma dessas conexões, né, e ver esses novos formatos, como é que eles se desenvolveram, como é que a gente trabalha com eles, como é que a gente pode pensar eles, né. Essa é a ideia, mais ou menos, falando. Eu vou gravar, esqueci de avisar para todos vocês, eu tô gravando, não tô gravando aqui pela plataforma, mas eu tô, pelo menos não era pra estar, não sei se tá, não era pra estar, mas eu tô gravando no OBS mesmo, então depois tu vai poder ver, Rochelle, sem quedas, tá? Não no início da aula, quando a gente tava conversando, mas a partir do momento que eu falo pra vocês, eu vou começar a gravar, tá? Que começa a falar da teoria, enfim, teoria não, né? Do conteúdo. Então, é isso. Então, a gente voltava agora, porque a nossa área, né? Você sabe muito bem o que é comunicação, né? A ação de transmitir uma mensagem e receber outra como resposta. Eu vou passar mais rápido isso pra vocês, porque eu já passei o que eu queria falando, tá? Mas isso é só pra vocês retomarem. A turma de vocês é majoritariamente da comunicação e do jornalismo, então isso eu sei que vocês viram, né? O que eu não sei, e na verdade me parece que só a Samara, os outros têm também contato, mas a Samara me parece que mais porque está trabalhando com design de produto, é a ideia de desenho industrial, essa aproximação que a gente tem entre o design, o desenho industrial, e a comunicação, né? E foi o que eu mostrei para vocês, uma escalada muito rápida. Mais do que o conteúdo em si, né? O que a gente falou hoje é essa questão da forma, essa questão do conhecimento técnico, tá? E desse conhecimento de sensibilidade visual, de estrutura, de mecanismo e de toda a questão do que também é o processo ou o suporte daquele conteúdo que a gente está trabalhando, né? E que como também esse design, ele não só revela o conteúdo em si, mas todo um universo e toda uma identidade, todo um mundo e as pessoas que também estão em volta daquele processo de design, daquele desenho, aquele desígnio, mas também do seu próprio conteúdo, né? Então, de forma que nada é só uma coisa, nada é só um objeto, ele também é um objeto com valores culturais, com valores de conteúdo, de significado, de sentido, né? Então, o que a gente tá também, o que eu vou trazer para vocês e vou levar nessa forma, que é bem forte para mim, é o conteúdo e a forma dentro desses aparatos, é pensar nesse design como uma linguagem que funciona de certa forma material, que tem uma enunciação, que ela tem um plano de sentido, ela tem questões históricas, ela tem atributos tanto de símbolo como de signos, ela tem conceitos materiais, ela tem técnicas, ela tem lógicas, ela tem todo um universo, né, de presença e estar no mundo, né? Ela tem um modo de existência, ela existe de uma certa forma, de um modo ali, e que também sempre participa da nossa construção e das nossas reconstruções do que a gente entende do nosso mundo, né? Eu passei para vocês tanta coisa aqui para chegar aqui e dizer, vocês viram tudo isso que a gente falou agora, modifica o que a gente acha do mundo. Às vezes a gente nem sabe muito bem o que é essas coisas, mas a gente sabe que elas existem, a gente sabe que elas são relevantes, a gente sabe que existem discussões em volta daquilo. Mas a gente não dá tempo de a gente parar e se aprofundar em tudo. E tudo que eu trouxe hoje tem a ver com, sim, comunicação e mídia digital. Entretanto, sempre só vai fazer diferença se isso modificar a nossa vida do mundo real, do mundo analógico, do mundo dos seres humanos, as pessoinhas que estão sentadas na frente de toda essa tecnologia, desses algoritmos, esses algoritmos e de todos esses processos. Porque senão, isso não leva a lugar nenhum. Tá? Então, e o design, na verdade, ajuda a gente a pensar nesse processo, né? Porque a gente não está falando só de palavras e imagens, porque isso é uma dicotomia um pouco falsa, já que as próprias palavras, elas são desenhadas, de certa forma, com imagens, tá? Então, a gente tem a própria fonte que muda, o próprio desenho, e essa ideia, ela não é tão distante quando a gente está falando da palavra escrita, não da falada. Mas a falada a gente tem outras técnicas, outro som, e eu te garanto que a Larissa poderia falar sobre isso muito melhor do que eu. Mas também tem uns processos, né, que são técnicos na questão da vocalização, da fala, da técnica de som, né, e tudo isso não deixa de ser uma ideia, e tem a imagem da palavra em si, sonoro, tá, que é isso que a gente vai ver depois. E eu trazer para vocês como exemplo aqui, porque eu voltava meio que pro analógico, de como às vezes a gente pode usar a fonte ou espaço de uma folha
ou de um livro, por exemplo, para dar o ritmo e o tempo e mensagem, por exemplo, de um texto narrativo, tá? Machado de Assis fazia muito isso. Ele escolhia especificamente os tipos da diagramação e como que ele ia colocar as coisas na página e quantas páginas brancas ele ia colocar para meio que fazer com que as pessoas, leitores, lessem no ritmo que ele gostaria, e também que eles pegassem a mensagem cortada ou não nos espaços que ele gostaria. Então, quando a gente pega uma obra reeditada do Machado de Assis, na qual ele não botou as mãos, porque ele ia muito na editora fazer isso, nós não temos exatamente o tempo que ele gostaria. Então, ele queria dar uma ideia de passagem de tempo maior e deixava 3 páginas brancas. É uma pequena mecânica de texto para mostrar como o próprio design do texto em si, da tipografia, também modifica a mensagem. E isso é, obviamente, a gente está falando das coisas analógicas aqui ainda, né? Então, como conteúdo e forma, trabalho nesse processo que mexe com contexto, sentido e afeto, tá? Um ao outro, não só um, não os dois. Então, a gente volta, se vocês estudaram isso, eu sei que vocês viram, McLuhan, né? O meio, a mensagem, e a técnica, então, essa formatação técnica, não só o suporte, mas o suporte como técnica e formato também faz parte da mensagem, né? Então, a gente pode pensar. Agora eu tô indo rápido, né? Mas é só para liberar vocês, porque vocês podem ver isso depois. Mas eu sei que vocês já viram isso. Mas em vez de olhar só para aquele emissor, mensagem, receptor e pensar na mensagem só como a mensagem, o conteúdo, a informação, o dado, pensem naquilo também como a materialidade, a forma, o sistema e o conteúdo, tá? Junto com tudo isso. Ou seja, todas essas lógicas junto. E que aqui, nessa parte aqui no redondinho, pensem também nessa parte como uma ideia de contexto que tem ali, de sentido e afeto, ou seja, em que espaço está circulando, com quem você está circulando e com que emoção, com que patos, além do que, com que logos, ou com que forma e estrutura material física, tá? Porque se a gente for pensar, então o design seria então também uma atividade que produz objetos, obviamente culturais, né? Isso tudo com os nossos sentidos, e por isso que eu disse patos ali para vocês. Patos vem na noção dessas coisas que a gente sente, que não é o logos, ou que não é a palavra falada, ou a questão do... A gente usa espírito, mas é a racionalidade, mas essa das emoções, dos sentimentos, mais do que as emoções, das sensações, tá? E que isso também nos dá noções de sentido e compreensão do mundo, né? E a gente teria, então, também nessa relação de textos, né? Junto com os paratextos, ou seja, tudo que está em volta do texto principal, ou seja, a capa quando é do livro, é o subtítulo, é a nota de rodapé, é o número do texto do livro. Eu estou falando muito de livro agora, eu estou chegando no mais, né, mais Pedro possível. Que isso tudo também modifica como é que a gente entende, a gente consegue ver se tem um número, se tem o título de certa forma, a gente está talvez falando de um livro infantil. Se a gente pega e tá tudo na BNT, a gente vai saber que aquilo provavelmente é um trabalho acadêmico, ou a forma BNT para academia, né? Porque se for de outra forma, pode ser um manual técnico para montar uma cadeira, né? Então, todas essas coisas, dessas materialidades desse texto, que pode ser analógico, eles também representam, de certa forma, um sentido. O que é aquilo? Qual é a materialidade? Para que serve aquilo? Para que ela muda no mundo? Qual é o contexto daquilo ali? E quando a gente bota num computador, que nem uma revista, como é que isso se modifica? Né? A gente viu agora, eles não querem, porque eles têm todo o afeto, sentido e o contexto da revista. Mas como é que a gente consegue transformar? Que mensagens, que conteúdo, que forma a gente faz, que não é só botar o PDF, obviamente, vocês não fariam isso no computador, mas como é que a gente cria um site que consiga trazer, ou alguma outra forma, um aplicativo, ou alguma coisa, um vídeo, ou um programa de TV que consiga transmitir esse mesmo contexto, esse mesmo mensagem, essa ideia de afeto, sentido e contexto, usando outras formas, usando formas que são relacionáveis, mas não parecidas. Né? Então, eu pensar o design como esse poder de comunicação. Né? E aqui eu tinha colocado para vocês algumas formas de design que estão ligadas com a comunicação, né? Como o design editorial, o design publicitário, o design audiovisual, o design digital, né? E de como é que a gente trabalha nesses processos em ligação com o conteúdo, ou seja, teria a ver com essas produções de conteúdo. A gente sabe que não é só isso que nós, jornalistas e comunicadores e publicitários e relações públicas, fazemos, mas a gente está muito conectado com esses processos, e onde que a gente se intersecciona
muitas vezes com os designs. Temos aqui uma colega que também trabalha com o próprio design do produto físico, produto colocado, que até eu não coloquei, não que design editorial não seja um design de produto, né? Mas o design digital também, né? Porque eu estava dizendo para vocês, eu tô fazendo um jogo agora, então não deixa de ser, mas mas é um pouco diferente tu pensar também para o design de objetos que a gente vai usar na vida, que também tem identidade, que também tem cultura, que também tem uma mensagem, que também tem um uso, apesar de não ser tão expresso, tão claramente quanto, por exemplo, num livro que tem um conteúdo colocado verbal, textual, né? Mas isso também é comunicação. E eu acho que é interessante, né, a gente trazer isso e pensar que tem um design de comunicação, né, que quando a gente tem uma intervenção nessas nossas comunicações, nesses nossos processos, né, depois eu passo para vocês os slides, tá? E que tem, então, como a gente redesenha e como é que a gente pode mudar a interatividade e moldar essas possibilidades de comunicação, como é que a gente redesenha a lógica da comunicação, né? E é isso que eu estava falando, de tu pegar uma revista e botar para um site. Tu tem que pensar essa mídia digital de uma outra forma, tu não pode pensar em só papo. Tem que repensar na lógica, no afeto, no contexto, para repensar a partir daquilo que já existe uma coisa nova para ser colocada ali. Então, né, que a gente tem essa questão quando a gente fala de interação e quando a gente fala de mídia digital, a gente fala de interação, nem que seja só de captura de dados, mas a gente está falando disso, dessa troca, assim como a comunicação, que é sempre uma troca, uma ação tornada comum entre outros indivíduos e pessoas, como a gente viu lá no início, e que acaba se tornando, então, central, como compreender essas relações nesses novos processos, né, se torna central tanto para a comunicação como para o design. Então, a gente tem que fazer com que essas coisas conversem, né, entender que a comunicação é um objeto do design, mas o design também é um objeto da comunicação. E que a gente tem que ter conhecimentos além, às vezes, de só o que está escrito, o texto e tal, mas conhecer como é que se dá essas formas inteiras, como é que a gente vê essas ferramentas, esses conhecimentos, esses recursos materiais, esses recursos de lógica, esses recursos de afetos, contextos, tudo isso colocado num processo só. É um baita de um trabalho, mas é o que nos botaram dos nossos ombros ultimamente, sabe? A gente tá vendo pessoas que, eu falei no início pra vocês, dando aula, eles estão dizendo, virei um youtuber. Não, eles não viraram youtuber, eles estão copiando as técnicas. Eu falei pra vocês a diferença entre olhar um negócio e copiar. O negócio de entender, que é o que a gente sabe, como é que funcionam essas lógicas, como é que funcionam esses processos. Entender quem é o público, modificar se o público não for o mesmo. E não só fazer na tentativa e erro. Não que a gente não tente e erre, mas que a gente tenha uma noção, uma estratégia, um planejamento, uma lógica, a apropriação da forma, a apropriação do conteúdo, da retórica, de tudo isso junto. É o que a gente está aqui para estudar e ver essas mídias digitais, como é que elas se apropriam de algumas coisas analógicas, como é que elas modificam a partir dos seus sistemas próprios, como é que isso funciona junto com a comunicação e o design. Então, é basicamente isso. Deixa eu botar isso aqui, eu tô até dando uma acelerada para vocês. É quando a gente, né, pode pegar, então, quando a gente junta comunicação e design, quando a gente junta, por exemplo, alguns símbolos que não teriam necessariamente aquele significado, mas colocado dentro de um contexto, eles mudam o que eles significam, o que eles simbolizam, às vezes, dependendo se ele está se tornando alguma coisa referenciada a um movimento, ou alguma coisa que não só a mensagem mais direta, por exemplo, no jornal, quando a gente usa, eu vou mostrar para vocês, e como a gente junta, então, isso com, algumas vezes, em forma de discurso, né? Então, aqui a gente tem um boleto é um documento que tem código de barras, que usa todos esses elementos para que a gente possa entender que a gente tem uma dívida, um pagamento, né? E que tem um uso prático, né, um exercício prático de a gente pegar esse documento, esse papel, e levar ele até um banco, ou até um banco digital hoje em dia, e então, né, fazer uma transferência financeira, ainda não com bitcoins, né, porque gasta muita energia, a gente viu hoje. Então, a gente começa a ver as pessoas falando sobre o boleto, não só o boleto desenhado, como eu mostrei para vocês aqui, né, tá colocado, mas então começam a falar do boleto, né, o boleto como uma forma de problema a ser pago, o dinheiro, ou uma resolução, ou uma, né, eu vou pagar meus boletos como algo que tu tem como desejo, ou, né, acaba sendo uma fala, né, pagar minhas contas, não ter mais dívidas, estar bem, estar com dinheiro, pagar meus boletos, né, estar em dia. E a gente tem depois uma revista, daí a Galileu, botando
o boleto na frente, você está conseguindo pagar os boletos. E é uma matéria que daí fala não só sobre as contas em si, mas que a gente está conseguindo manter no nosso dia a dia, se a gente está conseguindo se manter das nossas produções, se a gente está conseguindo alcançar os nossos sonhos, enfim, né? Financeiros, basicamente, mas não só. Então, eu acho que é, né, um processo de trabalhar com isso. Só deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deu. Então, né, o que eu falei pra vocês da relação entre... Eu não vou deixar rodou pra vocês, porque não vou jamais. Eu tinha colocado antes, mas eu, né, já tá no avançado da hora. A gente conversou bastante sobre o cronograma e no início, assim. Então eu vou dar uma avançada pra vocês, porque eu sei que vocês já viram boa parte disso. O meu medo é que tivesse gente do design ou de outras faculdades que não tivesse tido tanto contato. Vocês tiveram bastante. Mas um tipo também de quando, né, a imagem e a diagramação, tipografia também trabalha, né, com uma modulação dessas mensagens, né? São esses anúncios da Veja, né, que teria, então, escrito Guerra e Paz, Vivo e Morto, Pretexto e Ameaça, e figuras históricas como Osama Bin Laden, o Bush e o Saddam Hussein, dentro da mesma tipografia, mas misturando com desenho, né? Então, aquela coisa, não é nenhum nem outro, é os dois, né? Mas a gente sabe que é os dois de propósito. Tem os dois significados, as duas falas, elas são propositalmente paradoxais, para que a gente possa olhar e dizer qual é a verdade, a Veja dá os dois lados. Você tire as suas conclusões. Então, né, é uma mensagem ambígua da Veja, paradoxal, mas é de propósito para mostrar que nesse caso, né, nos anos 90 também, ele daria, vocês vendo, muito analógico, né, passando. Só vou dar uma acelerada para vocês. Aqui também outra questão, só para vocês, né, conhecerem. A mudança de discurso também afeta os produtos em si e o subproduto. E o marketing, né, também afeta, às vezes, o próprio consumo dos produtos. Isso é mais da minha área, né, vocês não acessam tanto, mas quando a Atari começou a desenvolver os primeiros videogames, né, que é o Atari System, ele pensou nessa tecnologia como um computador para a família inteira. Tá? Então ele ficava na área dos computadores pessoais, e ele era pensado para toda a família. Né? Tanto que ele foi vendido no Brasil como o inimigo número 1 da família brasileira. A Atari quebra em 83, não dá certo, perdem todo o dinheiro e tal. Agora que eu vi que vocês estavam atrasados ali. A Atari quebra, tá? Perde toda a relação de dinheiro e tudo mais. E a Nintendo, quando ressurge, ela já muda o plano dela de estratégia e ela resolve que não, que ela vai então focar só nos meninos, adolescentes, os jogos. Por quê? Porque quando ela chegou, era isso que eu tava ali antes, quando ela chegou no lugar de vender brinquedos, que é como ela resolveu que ela ia caracterizar aquele videogame, a área de brinquedos dentro dos supermercados e shoppings e lojas de brinquedos era dividida entre a área de menina e a área de menino. Ela não podia mudar isso, a Nintendo não tinha força, ela estava vindo com esse lançamento, ela não era nem tão grande para modificar as lojas de brinquedo e de grandes tipo Walmart, enfim, magazines, né? Então o que ela fez, ela teve que escolher. E o que ela escolheu? Ela escolheu o lado dos meninos e começou a produzir cada vez mais jogos voltados para o público masculino, porque enfim, era isso que ela tinha para poder, então, né, investir, colocar esse produto como um brinquedo e não voltar e colocar de novo na área lá dos computadores pessoais, que já não tinha dado certo para a Atari. Então esse reposicionamento de marketing levou com que tu mudasse então o público-alvo, tá? Saindo então das famílias, né, que era para que o Atari, os primeiros videogames eram formados, ou seja, para avó, mãe, pai e crianças, e chegando para o videogame, então um artefato digital que seria mais focado nos meninos, ou seja, crianças, que era um brinquedo, mas meninos porque eles acharam que então seria mais lucrativo e tiveram que escolher, né, um espaço já que já tinha outros brinquedos que seriam para a população feminina. Enfim, para vocês verem que nem tudo é uma questão que parece que tem não queriam dar e tal. Às vezes é uma questão realmente de chegar num espaço físico e ter uma divisão e tu não ter como duplicar. Em vez de botar no lado do menino das meninas, eles não tinham nem dinheiro, não sabiam se ter nem demanda para tanta oferta e colocaram só num dos lados e depois começaram a campanha de marketing em cima daquilo que eles já tinham, obviamente, escolhido como alvo. Né? Então, que marketing, publicidade e design, né? Também estão esses sistemas, né, que invisibilizam, né, comportamentos e ações. Então, basicamente, para fechar, né, a gente tem que os meios e suportes.
podem reforçar os sentidos, podem fornecer os contextos, podem explicar usos e funções, e podem se apropriar e reforçar os códigos culturais. Mas, da mesma forma, por outro lado, quando a gente pensa não só naquele uso padrão, básico e colocado nas cartilhas daquilo que a gente deveria fazer, ou seja, quando a gente não só decora como que a gente tem que usar um negócio porque a gente viu os outros, quando a gente não só imita, a gente também pode usar essas dicotomias entre meios e suportes para ressignificar os sentidos das mensagens, para criar novos contextos culturais, para modificar os usos e as funções daqueles objetos, daqueles produtos, daquelas mensagens. A gente pode subverter os códigos culturais em dúvidas, reflexões, né, sobre a sociedade e criar novos, então, formatos. Então, né, essa foi a aula de hoje, né? A gente termina, então, né, que os meios de suportes também são uma forma de entender comunicação e design. Agora eu realmente terminei, eu vou até interromper a gravação para vocês aqui, mas eu vou continuar falando. E esse é o fim da aula de hoje.